Eu quero, nesse momento, em nome da diretoria da Associação Brasileira dos Treinadores de Futsal, os treinadores associados, em nome do Marquinhos Xavier, que está lá do outro lado do mundo e agora já é bem tarde lá, em nome do próprio professor Paulinho Gambier, que está aqui, pode falar se quiser, né? Mas eu quero, em nome de toda a diretoria, eu como diretor-geral, diretor executivo da entidade, agradecer a presença de todos os associados aqui presentes. Nós estamos falando de 22 associados e certamente outros vão entrar. Isso para nós é muito legal porque nós estamos construindo a associação agora, né? Todo mundo que está aqui, alguns são associados fundadores, outros entraram depois, mas sabem que essa associação ela é uma luta antiga. Ela hoje é uma realidade, mas ela está sendo construída ainda, né? Está tudo muito no início, é tudo muito novo. Nós, a diretoria, a gente se reúne constantemente, tá aprendendo a lidar com a gestão da entidade, e para isso a participação de todos os associados é fundamental, tá? É realmente fundamental. A associação ela existe porque une pessoas. Então nós temos, se não tiver pessoas, nós estamos aqui com um evento inaugural, eu vou falar sobre isso, mas se não tiver pessoas interessadas, se as pessoas não participarem, não contribuírem com ideias, né, com a sua presença, com a divulgação, não adianta, não vai ser o presidente que vai fazer sozinho, não vou ser eu que estou na gestão executiva que vou fazer, não vai ser o Arthur que está contribuindo, o Gambier, enfim, todo mundo vai fazer dessa associação cada vez maior. Hoje nós estamos com um quadro de quase 80 associados, nossa meta é chegar a 100 até o final do ano, que já é uma meta expressiva para uma entidade que foi recém-criada, e o objetivo é fortalecer a classe. Quanto mais gente unida tiver, quanto mais coisa for construída, melhor para todo mundo. Esse projeto aqui é um dos primeiros projetos da entidade. Ele é chamado de Extra Quadra, Treinadores Associados Extra Quadra. A ideia dele é constantemente trazer um profissional de alto gabarito para vir conversar com os associados que tiverem interesse sobre assuntos dos mais variados, da área técnica, de muita coisa de extra quadra também, como já diz o nome, né? De questões acadêmicas, questões que de repente não envolvem o dia a dia de um treinador, mas que vai ajudar na sua gestão de pessoas, gestão de equipe, enfim. Hoje nós temos a honra aqui de receber o professor Thiago Leonardi, eu vou fazer aqui uma apresentação breve, depois ele vai se apresentar melhor. O professor Thiago é professor adjunto da Escola Superior de Educação Física, Fisioterapia e Dança da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Doutor, mestre, bacharel e licenciado em Educação Física pela Faculdade de Educação Física da Universidade Estadual de Campinas, da Unicamp. Sei que ele vem investigando esportes coletivos há 15 anos, mais ou menos, e ele vai poder falar sobre toda a trajetória dele aí logo no início. Hoje o assunto que a gente se propôs a trazer aqui são os princípios e procedimentos metodológicos no futsal. O professor Thiago vai falar sobre a metodologia de treino, da iniciação, treinamento de jovens até o alto rendimento, enfim. O que eu peço para vocês é que aproveitem ao máximo, fiquem à vontade, né, professor, para quem quiser perguntar. Eu acho que é legal essa interação. Quem tiver uma pergunta, já levanta a mão, a gente tenta fazer essa interação. Claro que a gente pede para que fique o microfone desligado, porque senão começa aquele eco e atrapalha quem está falando. Para concluir, eu peço realmente que todos vocês participem. Esse projeto, a ideia é todo mês termos um convidado falando para a gente, né? E que vocês possam participar, trazer novos associados, porque é um evento exclusivo para associado, né? A associação está proporcionando isso. Quero também deixar aberto para todos os associados aqui presentes que tragam sugestões para a associação, tá? Tragam ideias do que gostariam, do que sentem falta, do que precisam no seu dia a dia, porque assim, como eu disse, a gente vai construir uma associação melhor, mais forte, que vai atender os interesses de todos. Vou fazer um cumprimento especial a alguns amigos aqui, professor Paulinho Sananduva, professor Malafaia, Banana, muito bom te ver, Banana, faz tempo que a gente não se fala. O Thiago, o Gordo, todos sejam muito bem-vindos.
E eu vou deixar, não sei se o Paulinho Gambier quer falar alguma coisa, Paulinho, em nome da diretoria, ou vamos passar para o professor? Pode tocar? Vamos seguir aí então. É, E, bom, antes de passar para o professor, só pedir para todo mundo, o professor Oswaldo está entrando aqui também, pedir para todo mundo que quiser colocar no chat o seu nome completo, e a sua, de onde está, né, a sua localidade, só para que também o professor saiba, e também colocar qual é a sua atividade no futsal, para que isso facilite o professor também até para direcionar algum assunto e poder interagir melhor com vocês. Então fiquem à vontade. Eu vou estar aqui acompanhando, o Arthur também, a gente está à disposição também. E sucesso, boa aula a todos. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, doutor Roberto. Eu, de imediato, agradeço demais assim, o convite. Para mim é uma honra imensa poder estar aqui com vocês. Né? O Brinca a Vida vai nos apresentando assim, alguns caminhos. Daqui a pouco eu vou poder me apresentar um pouquinho mais para vocês. Mas poder estar aqui hoje com vários treinadores que eu venho acompanhando o trabalho via TV, né? A gente não se conhece pessoalmente, infelizmente essa questão digital nos favorece isso, né? De podermos estar juntos aqui e através do convite ali do Marquinhos, a quem eu agradeço, essas horas deve estar dormindo lá nos Emirados Árabes, mas de qualquer forma, para mim é uma honra muito grande, né? Como o Dr. Roberto falou, se vocês puderem no chat colocar o nome de vocês, em que nível que vocês atuam com o futsal, né? Uma ou outra carinha que eu já conheço, mas é legal a gente saber do grupo, né? Onde que o grupo tem desenvolvido para que eu possa também direcionar a minha fala. Né? Eu vou projetar aqui a minha tela e gostaria que vocês só me dessem um ok, se vocês conseguem ver, por favor. Tá aparecendo? Tudo ok, Thiago. Queria aqui, de pronto, né, mais uma vez, agradecer formalmente o convite, agradecer a associação, né, por poder me possibilitar nesse primeiro contato com muitos de vocês, mas, acima de tudo, a honra de poder abrir um projeto que eu acho que ele é tão importante para o futsal brasileiro, né, para a constituição dos treinadores, né, esses momentos, né, de troca em que é possível fazer com pessoas de diferentes áreas. Né, o projeto ele é bastante interessante, né, me sinto honrado de poder estar aqui. Né, rapidamente, quem que sou eu? Né? Eu, como o Dr. Roberto me apresentou rapidamente, estava na descrição do curso, né, eu tenho a dupla formação em educação física. Na verdade, eu sou da primeira turma quando mudou, né, o processo da educação física de licenciatura plena para bacharelado e licenciatura. Depois eu segui meus estudos no mestrado, no doutorado, né, e venho investigando, né, a área da pedagogia do esporte de maneira mais ampla, né, e particularmente aí estudando a relação de metodologia de treino e avaliação de aprendizagem, performance e tático-técnica. Né, nessa linha que eu venho direcionando meus esforços aí nos últimos anos, tem uma passagem pelo futsal como treinador durante 5 anos lá no interior de São Paulo, né, muito distante da experiência de muitos de vocês que estão aqui na tela, em tempo de experiência, né? Mas aquela formação para mim ela foi bastante importante e eu sigo investigando, né, o futsal, dentre outras modalidades coletivas, agora no ensino superior. Gostaria que rapidamente pontuar que eu sou membro há 15 anos do grupo de estudos em pedagogia do esporte lá da Unicamp, que foi o laboratório onde eu me formei do ponto de vista acadêmico, né? E desde o ano passado, eu cheguei à URGS há 2 anos, e no ano passado nós fundamos, né, eu e o professor Guy Ginciene, o Laboratório de Estudos Multidisciplinares em Esporte, e a gente vem, então, estudando o futsal, é uma das modalidades que estão ali no nosso prisma, numa perspectiva um pouco mais ampla, né? Para além da própria pedagogia, na interface com a fisiologia, com a biomecânica, com a psicologia, né? E a gente vem tentando integrar, né, esse contexto para justamente aí um problema de pesquisa particular que eu venho abraçando nos últimos anos, tentar entender como que se dá o desenvolvimento do jovem dentro do esporte. Né? Quais são os fatores que fazem com que esse jovem permaneça dentro do esporte, se quiser seguir uma carreira via alto rendimento, ou mesmo se quiser continuar vivendo com a modalidade de alguma outra maneira, e quais são os fatores responsáveis ali pelo dropout, né? Que são as saídas, o que faz as pessoas deixarem de praticar a modalidade. A nossa conversa aqui hoje é uma conversa bastante pontual, né? E a proposta desse tema
foi feito pelo Marquinhos. Eu comecei minha fala falando que a vida ela dá algumas voltas, né? Eu tive a honra de ter o Marquinhos Xavier como meu aluno na universidade, né? De repente você está aprendendo com as pessoas e as pessoas aparecem dentro da tua sala de aula. E o Marquinhos ele fez 2 disciplinas comigo na pós-graduação, né? Ele está finalizando agora o mestrado aqui na URGS. Ele fez a disciplina de avaliação de aprendizagem tático-técnica e fez a disciplina de pedagogia do esporte agora nesse semestre, por conta da pandemia, nós terminamos recentemente. E um dos temas que foram discutidos ali dentro daquela disciplina foi justamente esse, né, dos princípios, os procedimentos metodológicos para o futsal. Né? Aqui eu vou tentar não falar apenas do processo da iniciação, né? Eu vou tentar dar uma voz ao processo metodológico, entendendo que essa ação metodológica ela faz parte da atuação de todos nós. Né? Independentemente do nível em que vocês estiverem, vocês têm que optar sobre como que vocês vão abordar esses conteúdos com os atletas ou com os alunos de vocês. E é um pouco nesse sentido que eu gostaria de debater. Só para finalizar assim, a minha apresentação, depois que eu segui 100% carreira acadêmica, que foi em 2015, eu venho fazendo algumas coisas aí com o futsal, algumas estão publicadas, outras submetidas e algumas em processo de desenvolvimento. Um dos primeiros estudos ali foi o impacto do futsal enquanto modalidade para a diminuição do índice de violência dentro de uma comunidade carente. Esse estudo foi feito lá em Campinas, né, pelo Edgar. Eu tive a oportunidade de acompanhar ali o processo e olhar especificamente para o processo metodológico de como contribuir para essa diminuição da violência. O segundo estudo, que foi publicado agora, esse ano, né, os diálogos entre teoria e prática, minha fala vai começar um pouco por aqui, né, mas como que a gente consegue formar pessoas junto com formar atletas. Né? E nós fizemos esse estudo no futebol e no futsal, isso foi publicado agora na revista Movimento, há cerca de 1 mês e meio atrás. Fora isso, tem um estudo que está submetido na Physical Education Sport Pedagogy, em que a gente interviu, né, dentro de uma prática de futsal ao longo de mais ou menos 2 meses, e a gente tenta entender ali como que os atletas, jovens atletas de 11 anos de idade, eles estão aprendendo a ação de criação de linha de passe. Então, a gente chama de ação de suporte dentro do futsal. É um estudo bastante interessante ali, que a gente mescla a questão do ensino com a avaliação da performance tática. Esse estudo está em análise, esperamos que em breve ele esteja publicado. Uma outra coisa que eu venho fazendo nos últimos anos é uma orientação de mestrado do professor Eduardo Delosbio, que é do futsal, e ele está tentando entender a contribuição da avaliação formativa e sistemática dentro do processo de ensino e aprendizagem do futsal. Então, ali também a gente está discutindo a questão metodológica que eu vou abordar com vocês dentro dessa aula, e relacionado ali particularmente com uma proposta avaliativa. E um estudo que está em andamento, a gente está em fase de escrita aí de uma produção, é do efeito da idade relativa dentro da competição de jovens no futsal. Esse estudo já olhando para aspectos maturacionais e o quanto que isso impacta dentro do desempenho desses jovens em diferentes categorias de formação dentro do futsal. Particularmente, essa pesquisa está sendo feita nas competições com informações que nós estamos obtendo online aqui no Rio Grande do Sul e no estado de Santa Catarina, né, que foram as entidades aí que nos forneceram alguns dados importantes para a realização dessa pesquisa. Então, um pouco isso que a gente vem desenvolvendo, né, nesses últimos 5 anos, principalmente. Depois eu vou deixar o link ali do currículo, se vocês quiserem buscar alguma coisa a mais que eventualmente possa contribuir, especificamente com o futsal, né, dentro desse processo de estudo, mas principalmente no processo de ouvir e de interagir com os treinadores. Percebam que uma preocupação da investigação não é a gente ficar dentro do laboratório dizendo o que deve ser feito lá na prática, mas é principalmente ver o que funciona na prática, né? Chegar dentro da quadra e poder dialogar com os treinadores e evidenciar se aquilo funciona ou não. Então, muito do que vai ser dito aqui nessa minha fala vem dessas experiências, né? Minha de treinador lá atrás, dentro de um processo de estudo e dentro dessas intervenções que nós estamos fazendo aqui, principalmente no EME, nesses últimos anos, em particular nesses últimos 2 anos aqui. Para iniciar um pouco aqui o nosso bate-papo dentro de uma lógica um pouco mais acadêmica, é muito comum, quando a gente fala em processo de ensino, em processo metodológico, a gente pensar em levar alguém de um nível mais inicial para um nível mais apurado. Ou ainda alguém que já está num nível mais acentuado para um nível ainda mais elevado. Esse é o nosso desafio cotidiano, né? Cada um de vocês, dentro do ambiente de prática de vocês,
certamente tem isso como uma preocupação no dia a dia. Quando nós olhamos para isso do ponto de vista acadêmico, nós notamos que existem diferentes áreas, diferentes formas de conhecimento para poder abordar esse tema. Quando a gente fala de desenvolvimento de alguém dentro do esporte, seja na iniciação, na formação de maneira mais ampla, ou mesmo lá no alto rendimento, são muitas as ciências que dão conta de responder ao nosso problema da quadra. E o nosso papel como treinador, em particular, para quem assim como eu não tinha uma equipe, não tem, né? Eu não tinha, e talvez alguns aqui não tenham, uma equipe multidisciplinar ao redor, né, para trazer contribuições de outras áreas do conhecimento, algumas vezes isso recai em nós, né, a responsabilidade de lidar com essas múltiplas ciências. E quando nós pensamos no processo metodológico, né, há uma ciência que se destaca, né, que é particularmente a pedagogia do esporte, como uma área de estudo das diferentes ciências do esporte. E é na pedagogia do esporte que eu gostaria aqui de centrar a minha fala com vocês. Mas o que vem a ser pedagogia do esporte? Né? E aqui eu gostaria de, talvez, desconstruir um conceito acerca dessa área. Porque a pedagogia do esporte ela é entendida no senso comum da educação física como uma área que lida com criança, uma área que lida com métodos apenas, uma área que lida com a iniciação esportiva. Mas a pedagogia do esporte, enquanto área, ela é mais do que isso. Né? Ela está na iniciação, ela está na formação, ela está no alto rendimento. Por que eu posso afirmar isso para vocês categoricamente? Primeiro, porque a pedagogia do esporte ela é entendida como a interação entre a teoria, e aqui eu vou discutir teoria com vocês, e a praxis. Praxis não é prática. Praxis é a relação da teoria com a prática. Ou seja, a minha fala aqui com vocês só vai fazer sentido se vocês conseguirem identificar o que eu estou falando dentro da experiência aplicada de cada um de vocês. E a pedagogia do esporte ela está preocupada com isso. Ela não está preocupada em ser teórica e ela não está preocupada em ser prática. Ela está preocupada em ser, para usar um termo bonito aqui, ela está preocupada em ser praxeológica. Ou seja, ela vai falar da relação de teoria e prática. Eu sou muito crítico a isso, porque felizmente eu pude trabalhar enquanto eu fazia minha pós-graduação. Alguns não têm essa oportunidade, acabam ficando só dentro de laboratório. E o tempo inteiro eu tentei fazer esse exercício, de estar dentro da academia, estudando a nível de graduação, mestrado, doutorado, e dialogar com a prática, de estar ali dando treino, de estar ali na beirada da quadra. E isso, de certa forma, faz com que hoje, aqui nesse nosso bate-papo, eu tente trazer para vocês algumas coisas que eu já vi dar certo. Eu não estou aqui para ilustrar alguma coisa que não ocorra. Né? Essa é uma preocupação importante e gostaria de deixá-los conscientes e tranquilos com relação a isso. Segundo, falar de pedagogia do esporte é falar de uma ciência que estuda o que é intencional. Cada um de vocês dentro da quadra, independentemente do nível que vocês atuam de maneira intencional. É proposital as coisas que vocês fazem no treino. Dificilmente alguém chega no treino ali e pensa, o que eu vou fazer hoje? A gente vem com algo pensado, algo planejado. É para isso que a gente, inclusive, veste a nossa roupa ali de treinador ou treinadora esportiva. Agora, as ciências do esporte, né, particularmente a pedagogia do esporte, foca no que é intencional e no que é funcional. Ou seja, tem que funcionar. Lembra que é praxis. Né? Senão não faz sentido. O nosso diálogo aqui é aquilo que nós queremos sustentar a partir dessa nossa fala. Isso vai estar em todos os ambientes. Tá? Com qualquer personagem, seja criança, adolescente, adulto, idoso, independentemente do ambiente em que vocês estiverem atuando. Feito essa definição aqui de pedagogia do esporte, é importante a gente entender que eu vou discutir com vocês o esporte dentro de um novo paradigma. O que é paradigma? É uma ideia posta, é algo que está colocado. Até pouco tempo atrás, nós vivíamos um paradigma, que podemos considerar como antigo, que o esporte ele era apenas focado no alto rendimento, ele era apenas para o sujeito chegar lá. E quem não servia para isso estava fora. Na prática, nós sabemos que essa prática ainda existe no nosso cenário brasileiro. Né? Principalmente quando a gente olha para a questão de formação de clube. Né? Ali um certo funil. E as coisas elas acontecem dessa maneira pela cultura brasileira. Quando a gente pensa no esporte enquanto fenômeno social, a gente entende ele a partir de um novo prisma, que ele pode estar presente para todo mundo. E ao estar presente em diferentes ambientes, presente para todos, há 3 palavras que são importantes, independentemente do local em que vocês estejam atuando hoje.
Primeiro, eu preciso dar ao esporte, a modalidade futsal, aqui que é o nosso assunto, a complexidade que de fato ela tem. Ou seja, eu preciso considerar que o futsal é um esporte complexo. Um esporte em que eu tenho que tomar decisões o tempo inteiro, em que o tempo de tomada de decisão ele é muito curto, comparado a outras modalidades pela dinâmica do próprio jogo. Há um desafio em cada um de nós ali na quadra de fazer com que os nossos atletas ou alunos não façam o óbvio sempre. Que eles aprendam a ser criativos. Né? E aí eu preciso olhar como que eu vou mexer no meu treino, por isso essa discussão metodológica, para que os meus atletas sejam criativos. Para que em algum momento eles pensem fora da caixinha. Para que eles não deem a resposta óbvia. É esse atleta que a gente sempre busca. Só que para isso, eu preciso considerar que o meu treino, assim como o jogo, precisa ser imprevisível. Óbvio que isso depende do que eu quero ensinar. Então, daqui a pouco a gente vai falar, ou quero treinar. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas esses 3 termos, eles são chave. Complexidade, criatividade e imprevisibilidade. Isso está presente no futsal que vocês atuam ali na quadra no dia a dia de vocês. Quando a gente olha para a pedagogia enquanto iniciação esportiva, tem um autor ali, possivelmente muitos de vocês conhecem, que é o João Batista Freire. Ele fala que eu preciso ensinar e dar oportunidade de acesso, por isso que eu falo que aí o esporte é para todo mundo, eu preciso ensinar bem. Né? Porque ensinar qualquer um ensina. Eu brinco que até o Casagrande e o Neto lá na televisão ensinam o esporte. Ensinam do jeito deles. Se a gente concorda ou não com o que eles falam é uma outra questão. Agora, ensinar bem, a gente tem que estar capacitado. A gente tem que ter curso, a gente tem que estar formado. Né? E aí eu valorizo ainda mais as capacitações que a associação está planejando, porque é para isso. Né? Para vocês treinarem bem, né? Ensinar bem, né? E fazer diferente ali na prática. Só que não é ensinar bem só para quem vai ser atleta de alto rendimento. Né? Quem está ali na iniciação é ensinar bem para todo mundo. É ensinar mais do que esporte. Né? Ensinar valores, ensinar modos de comportamento, ensinar a cultura da modalidade, enfim. E é ensinar a gostar. Porque se o sujeito não gostar, ele não vai querer vir para o treino, não vai querer vir para a prática. Quando a gente fala isso, eu não vou abordar isso detalhadamente na minha fala, eu só queria levantar isso nesse início, depois eu vou focar no referencial técnico-tático, mas há 3 tipos de conteúdos. Eu vou dar treino, eu vou dar aula de algo que é técnico-tático ou tático-técnico, de algo que é socioeducativo e de algo que é histórico-cultural. Isso faz parte da nossa atuação. Isso deveria ser conteúdo de aula e de treino. Né? O quanto a gente faz isso depende de cada um de nós, o ambiente que a gente vive. Mas são conteúdos a serem ministrados, principalmente na formação esportiva. Focando algo que é muito bonito na teoria, mas que na prática nem sempre é simples de alcançar, que é o desenvolvimento integral do indivíduo. Eu quero um sujeito integral, não quero só um sujeito que pense no jogo, eu quero um sujeito que se comporte adequadamente, que tenha uma postura que enquadra, seja aquele sujeito a ser copiado. É muito comum a gente falar do alto rendimento como espelho para os mais jovens. Né? Como que estão esses meus espelhos? Né? Esses atletas que estão ali à frente, eles estão dando exemplos do tipo de condutas em quadra e fora para os mais jovens? Então, isso se aplica em qualquer cenário. Com isso, cabe a nós, pedagogos do esporte, treinadores esportivos, né, planejar, organizar, sistematizar, criticar por meio da aplicação e avaliar procedimentos pedagógicos, visando um processo que é de ensino, de vivência, de aprendizagem e de treinamento esportivo. De maneira muito sucinta, eu vou passar pelos 2 primeiros tópicos aqui, mais para dar o norte do que eu gostaria de discutir com vocês, e vou focar no 3º ponto, que é a sistematização. Já nós vamos chegar ali. Bom, então o primeiro ponto aqui, que rapidamente eu gostaria de contextualizar, para vocês entenderem onde que eu quero chegar, é a questão do planejamento. Porque quando a gente fala de definir método, isso passa pelo planejar. E aí, para planejar, eu me sustento onde? Né? Onde que eu busco o meu planejamento? Bom, a literatura vai nos apontar que a primeira coisa que eu preciso conhecer para planejar é o meu cenário. Ou seja, onde eu estou dando meu treino, onde eu estou dando a minha aula. Né? O que é esse clube, essa escola, qual que é a história desse ambiente, o que já foi feito aqui. A gente precisa considerar isso no momento do planejamento. Né? Caso contrário, a gente pode incorrer no erro de querer mudar demais as coisas de maneira brusca. Né? E talvez seja interessante a gente conhecer o ambiente, né, para ver ali o que pode ser adaptado, melhorado, ou mesmo o que eu vou dar ênfase dentro desse cenário. Segundo ponto é conhecer a modalidade. E aqui eu fico bem tranquilo, porque estamos numa associação de treinadores. Né? Vocês conhecem o futsal, né? Vocês conhecem as nuances da modalidade. E é preciso conhecer profundamente a modalidade. Né? Não apenas ter um conhecimento genérico,
né? E aqui eu tenho convicção que esse grupo que está aqui agora tem um conhecimento bastante aprofundado do futsal. Terceiro ponto, quem são os meus personagens? Quem são os meus atletas, os meus alunos? Né? Da onde que eles vêm? O que que eles têm de bagagem? Como que eles sabem jogar? Se eu tiver isso claro, fica mais tranquilo definir os meus objetivos. Definir o que que eu vou fazer ali dentro daquele ambiente. E definir objetivo é pensar em objetivo de longo prazo, objetivo de médio e objetivo de curto. Vão ter coisas que para alcançar no longo prazo eu vou ter tempo de treinar. E aí eu vou usar posso utilizar determinados itens metodológicos. Vão ter coisas que eu vou precisar no médio prazo. E aí, que metodologia que eu uso para alcançar isso no médio prazo? E vai ter coisa que eu vou precisar no curto prazo. E no curto eu uso o quê? A ideia aqui na minha fala vai ser fazê-los refletir um pouco sobre a atuação de vocês, sem nenhuma pretensão de dizer se vocês estão certos ou errados. Não vou chegar nesse mérito. Eu quero ajudá-los a refletir, né? Em alguma medida contribuir para essa reflexão de dia a dia que vocês têm dentro dos clubes, das escolas, enfim. Começado a pensar nesse planejamento a longo prazo, a gente precisa organizar os conteúdos. E aqui é um ponto crucial, porque a maioria dos ambientes que promovem esporte, e aqui eu posso também falar do futsal no nosso país, não possuem um currículo de formação esportiva. Né? Não necessariamente tem ali uma lógica do tipo, na escolinha o sujeito tem que aprender isso, no sub-7, no sub-9, no sub-11, no sub-13, a gente não necessariamente tem isso definido como uma política do clube, uma forma de gerir o clube. Se isso é importante ou não, cada clube, cada ambiente vai definir, né? E fica a critério. Mas na nossa cultura a gente não tem isso definido. Fora do Brasil, há clubes que têm. E geralmente a organização desses conteúdos vai caber a cada um de vocês dentro do ambiente de trabalho. Pensar no conteúdo do futsal passa por responder essa pergunta. O que um atleta precisa saber ou precisa saber fazer para poder jogar o futsal? Tá? E é aqui que a gente precisa dar uma ordem a essas coisas. Porque às vezes eu quero usar um determinado sistema estratégico tático ali, que demanda um determinado tipo de conhecimento, de comportamento em quadra de ordem tática, que não necessariamente todos os atletas têm. Né? Quem está há mais tempo de quadra sabe do que eu estou falando. Né? Então, como que a gente define o que precisa ser conhecido para então pensar na organização do meu processo de treino? Para depois definir o método. A gente vai discutir um pouco isso aqui ao longo desse encontro. Bom, o que o atleta tem que saber? De maneira muito rápida, rasa e sucinta aqui, porque o tema da nossa aula, da nossa capacitação não é esse, ele tem que minimamente conhecer a lógica do jogo. O jogo passa por conservar a posse, progredir ao alvo, finalizar no alvo. Tentar roubar a bola, impedir que chegue, impedir que finalize. Isso aqui vocês estão carecas de saber. Agora, o que eu provoco vocês a pensarem é quais são as ações necessárias para que eu aprenda a conservar a bola? O que eu tenho que saber do ponto de vista estratégico, tático, técnico? Porque aqui abre um leque. O que eu tenho que saber do ponto de vista de progressão ao ataque? O que eu tenho que saber do ponto de vista ao atacar a meta? E aqui vai abrindo o leque de conteúdo. Né? Então, não é ficar de maneira rasa nesse conhecimento, mas é aprofundar a partir daquilo que vocês já conhecem e desenvolvem dentro do futsal. Dentro disso, é importante a gente entender que quando o professor Claude Baillet, que é um francês, propôs isso, ele dizia que essa lógica está presente em todas as modalidades, o que define a regra de ação, que muda de uma modalidade para outra. Bom, se a lógica é a mesma, se eu estou lá na iniciação, estou lá na formação esportiva, né, qual que é o problema de, eventualmente, eu exagerar o meu treino e colocar alguma outra proposta de esporte para confrontá-los a uma outra forma de movimentação? Que faça ali alguma menção à forma de movimentação que eu quero dentro do futsal. Aí eu posso ir abrindo e manipulando isso. Diz o professor Claude Baillet que uma das possibilidades... Acho que tem alguém com o áudio aberto, tem alguém querendo perguntar? Tudo bem? Vou seguindo, tá? Quando o sujeito ele entende isso, ele começa a transferir o conhecimento dele de uma modalidade a outra. Então, isso é importante, principalmente para quem está ali na iniciação esportiva, né? E também, eventualmente, dentro do treinamento propriamente dito. Se tivéssemos tempo e fosse o foco da aula, a gente poderia fazer um brainstorm aqui, de ações ofensivas, ações defensivas e ações da transição do jogo. E o que eu preciso ensinar ou treinar para os meus atletas, que é estratégia? O que eu preciso ensinar ou treinar, que é tática? O que eu preciso ensinar ou treinar, que é técnica? E a partir desses conteúdos definidos,
pensados, né, de maneira organizada dentro do meu planejamento, eu estaria apto a, então, olhar para a proposta metodológica, né, de como desenvolver esses conteúdos efetivamente ali dentro da quadra. Só de maneira muito sucinta, né, e a minha fala ela vai passar por aqui quando eu for falar de métodos e princípios e procedimentos. O que eu estou entendendo por tática? E aqui a minha definição de tática é uma definição da literatura. Tá? O senso comum costuma chamar tática de estratégia e mistura os conceitos. Então, aqui, para ficar mais claro onde que eu quero chegar, eu vou de maneira conceitual, e aí fiquem à vontade para discordar, é a maneira como está nos livros, enfim, como está posto, definir a questão de tática. Eu estou chamando de tática aqui a tomada de decisão do atleta. Tá? O que o sujeito faz frente a um adversário? O que eu tenho que pensar na hora do jogo? O momento que eu estou ali com a bola, que eu decido o que eu vou fazer, é o que eu aqui nessa minha conversa com vocês estou chamando de tática. Tá? Só para ter aqui o nosso ponto de partida. A tática, portanto, isso vai fazer um pouco mais sentido na hora que a gente for falar de método, ela passa pelo processo cognitivo. E de maneira muito sucinta, aqui, o que eu estou chamando de cognição? O que eu quero quando eu proponho um método? Quando eu proponho uma forma do sujeito treinar ou exercitar? Mais do que fazê-lo movimentar o corpo, eu estou trabalhando com o sistema nervoso central do sujeito. Eu estou trabalhando com a maneira como ele pensa, como ele raciocina. Né? E como que eu estou entendendo, eu, Thiago, aqui, gostaria de ter esse ponto de partida com vocês, a maneira como o sujeito pensa. Bom, aqui tem uma figura de um cérebro, aparece alguém com a bola na minha frente. O que ocorre no primeiro momento? Tá? No primeiro momento, eu observo a ação. Né? E aqui tem esse olhinho aí, eu estou olhando o sujeito. O que acontece no meu cérebro? Né? Lá nos métodos, eu vou retomar isso com vocês. Tá? E é importante a gente, como eu falei, ter esse ponto de partida. Quando eu olho alguém, essa informação ela vem para a região occipital do meu cérebro, onde chegam as informações visuais. Por uma via aferente, pelo nervo óptico, essa informação vem para o cérebro. Já vocês vão entender onde eu vou chegar. Quando essa informação chega ali, ela não é compreendida por mim. Tá? E ela é difundida, ou seja, ela é espalhada por todo o meu cérebro. Um dos lugares que essa informação passa é pela região do corpo caloso, que é bem o centro ali do cérebro, como está feito ali na figura. Tá? Essa região do corpo caloso, ela é a região responsável pela memória e pelo sentimento. O que o atleta de vocês, quando está na quadra, se defronta a uma atividade, ou mesmo no jogo formal, o que acontece com esse atleta? A primeira coisa é confrontar com o que ele já viu, com o que ele já experienciou. E se essa experiência for algo positivo, a via ela continua. Se essa experiência for negativa, vai haver um bloqueio aí. Quem trabalha em escola, principalmente, já viu muitas crianças, eu presenciei essa cena várias vezes, travarem no meio da atividade. Não quererem jogar ou simplesmente não verem sentido. Né? Por que acontece isso? Porque elas travam nessa região do cérebro, a região do corpo caloso. Bom, tive ali uma questão afetiva importante. Eu gostei do treino, eu gostei de vivenciar aquela situação. Eu vou lá na minha memória e busco tudo que eu já experienciei. Tá? Que eu estou falando dentro de um viés cognitivista. Tá? E aí eu vou, como se fosse um HD ali buscando as informações, eu vou buscar qual a possível solução para esse problema. Essas soluções, elas vão em direção ao córtex cerebral. É nessa hora que eu tenho consciência do que está acontecendo dentro do jogo. Tá? Então eu travo, às vezes, antes de ter consciência do porquê. Eu não sei verbalizar para o meu professor ou para o meu treinador o porquê que eu não fiz. Eu travei ali na questão do sentimento. Quando eu começo a ter percepção, é porque isso já chegou ali na região occipital, que é onde eu começo a organizar essa resposta. Bom, eu escolho uma possível resposta, ou eu crio uma possível resposta, e envio essa possível resposta para o córtex frontal do cérebro, que é a área motora. Então, antes do movimento acontecer, que é o que a gente vê, o movimento está sendo organizado no meu cérebro. E a minha metodologia de treino, ela pode ser utilizada para otimizar essa tomada de decisão, para otimizar a elaboração dessa resposta. Essa resposta, então, ela vem para o meu córtex frontal, ali para a área motora do meu cérebro. O meu cérebro ele vai organizar qual músculo contrai em qual momento. E aí essa informação ela sai, né, organizada por uma via eferente e chega lá no meu músculo. E aí o atleta age. O que acontece? E aqui eu já dou um ponto de partida com relação à questão metodológica.
Se eu trabalho de maneira analítica, eu estou dando ênfase praticamente ao final desse processo. Eu estou dizendo para o sujeito como organizar aquela resposta, e ele vai ter uma forma de execução. Quando eu trabalho dentro de outro viés metodológico, eu estou priorizando outras formas de organização de resposta, outras possibilidades. E isso é uma hipótese, ainda há poucos estudos evidenciando isso, principalmente no futsal, mas do ponto de vista teórico, isso pode fazer com que o sujeito tenha mais movimentos. E aí tem muitos teóricos, você já deve ter ouvido falar e ter lido, né, o Alcides Scaglia, o próprio João Freire, o Wilton trabalha um pouco com essa linha, de utilizar ali a questão da pedagogia da rua, de tornar o jogo mais prazeroso possível dentro da prática. Com isso, a gente aumentaria as possibilidades de resposta. Daqui a pouco, quando eu entrar no método, eu vou estar falando um pouco disso com vocês. Né? Como que eu estou tentando organizar o cérebro do meu atleta, do meu aluno, de tal forma que ele dê as respostas. Quando eu quiser que ele dê uma resposta mais fechada, é um tipo de método que eu uso. Quando eu quiser que ele dê uma resposta mais aberta, eu vou precisar estimular o cérebro dele diferente, né? Ou dela, caso for ali no futsal feminino. E esse estímulo ele tem que mudar, do ponto de vista metodológico, para poder ter uma efetividade ali dentro do contexto do jogo. Tá? Gostaria aqui de dar esse parâmetro, porque está diretamente relacionado ao que eu vou falar logo mais com relação aos princípios e procedimentos metodológicos. Bom, e aqui, óbvio, quando eu estou falando de memória, percepção, elaboração de resposta, enfim, eu estou falando do processo cognitivo e os métodos mais recentes, entre aspas, né, já nós vamos falar disso, eles priorizam a cognição. E aí, como que a gente vai manipular as nossas tarefas de treino tem que dar conta desse tipo de conteúdo. Ok? Bom, falei de tática, rapidamente falar de técnica. A técnica, ela nada mais é do que uma execução motora. Agora, quando a gente pensa no jogo complexo, essa execução motora tem que resolver o problema do jogo. Né? Não é só ser um atleta de freestyle. Né? Eu preciso dar conta de resolver ali a atuação dentro do futsal. Né? Talvez o maior nome que nós já tivemos no futsal brasileiro nesse quesito foi o Falcão. Né? Por que fazer uma ação ali de calcanhar, de chaleira, cada lugar a gente chama de um jeito essa ação. Né? Por que usar essa ação? É uma firula? Né? Não, é uma resposta a um problema. E aí a técnica é esse movimento. Né? Como que a gente ensina esse movimento? Né? Com fila, cone e o sujeito tentando acertar, encobrir ali o goleiro? Ou eu vou pensar em outras estratégias metodológicas para o desenvolvimento da técnica? Depende do que vocês querem, de qual é o conteúdo e qual é o objetivo, como nós vamos ver logo na sequência. Quando a gente pensa em técnica, depende de quem é o sujeito, do porquê que está fazendo, de onde está executando essa ação, de quando está executando essa ação e efetivamente como, que é a execução motora. E nós, enquanto treinadores ali na quadra, a gente sempre busca o equilíbrio entre a eficiência e a eficácia. Eficiência é o que gasta menos energia e eficácia é o que dá certo. Tá? Essa é a balança que a gente busca ali diariamente dentro do nosso contexto de treino. E essa balança ela está diretamente associada à maneira, inclusive, como nós desenvolvemos metodologicamente o nosso trabalho. Por fim, o que é estratégia? A estratégia, eu estou partindo aqui do pressuposto, que é uma definição prévia, que pode ser prévia lá no treino, mas pode ser prévia antes de acontecer dentro do jogo. De novo, aqui um exemplo do Falcão, provavelmente ele não ficou treinando repetidamente isso dentro de treino, várias vezes ali por vários dias. Mas talvez ele tenha tido essa experiência em algum momento da vida ou da carreira dele. Né? E a estratégia definida foi fazer algo ali diferente. Então, a estratégia eu penso antes. Tática eu penso na hora, no momento. Né? Essa é a diferença entre os conceitos que eu vou tratar com vocês aqui na parte principal da minha fala. Quem que define a estratégia? Geralmente somos nós, né? Mais vocês que estão atualmente ali hoje na beirada da quadra. Né? São vocês que vão definir o sistema ofensivo, o sistema defensivo, o sistema de transição, o que a circunstância do jogo está pedindo para vocês, para a equipe de vocês. Agora, de novo, a maneira como eu quero que a minha equipe atue passa por diversos conteúdos de comportamento tático, de ocupação de espaço, de aproximação, de distanciamento, de busca, de fugida, de diferentes elementos que são necessários serem organizados na linha do tempo. Feita essa fala inicial, a gente volta para o eixo aqui da nossa conversa, que é, então, destacar que o tempo inteiro aqui na minha fala eu vou estar evoluindo com vocês numa proposta
que visa justamente o funcionamento dessa engrenagem dentro da quadra. De novo, não é algo apenas teórico, é algo que tem que funcionar na prática. Na prática, esses três conceitos eles ocorrem ao mesmo tempo. Eu estou dentro de um sistema estratégico, eu preciso tomar decisões e preciso executar ações. Na essência, é muito difícil separar isso com o jogo acontecendo. Só que o nosso papel, enquanto treinadores na beirada da quadra, é conseguir ter essa sensibilidade de compreender cada item dessa engrenagem e como que, de fato, eles funcionam ali dentro do nosso ambiente de treino, dentro do nosso ambiente de trabalho. Para isso, de novo, vou definir objetivos a longo, médio e curto prazo para cada item desses. Para ensinar um determinado comportamento estratégico, eu tenho que desenvolver isso do ponto de vista tático e técnico. E como que eu vou fazer a longo prazo, a médio e a curto prazo? É um pouco esse o desafio que nós temos diariamente. Gostaria de deixar isso conceituado com vocês. Bom, o convite para eu estar aqui com vocês nessa noite foi justamente para eu falar do terceiro ponto. Eu quis gastar ali um pouco de tempo antes, porque não tem como falar de sistematização sem ter um ponto de partida definido, intencional, do que eu quero desenvolver dentro da quadra. Na minha cabeça, as coisas não desassociam. É importante a gente pensar nisso dentro da nossa linha do tempo pedagógica, metodológica, ou intencional dentro do processo. Bom, a nossa conversa aqui hoje, central, vai estar no item da sistematização. Quando a gente fala de sistematizar, então, de novo, eu tenho ali meu planejamento. Dentro do meu planejamento, eu tenho o que eu quero ensinar em cada momento, o que eu quero treinar em cada momento. No meio disso, tem a temporada competitiva, tem os jogos, mas eu tenho que dar conta de resultado, eu preciso ganhar o jogo. E essa balança, essa dinâmica, todos nós sabemos que ela não é simples de ser gerida. Nosso tempo aqui não nos permite entrar nisso muito detalhadamente. Vou tentar focar com vocês agora, tendo definido o meu planejamento, como que eu sistematizo, como que eu aplico, como que eu chego na quadra intencionalmente para poder desenvolver esses elementos. Quando a gente discute do ponto de vista conceitual o que é sistematizar, nós partimos aqui de alguns termos que geralmente nós os tratamos como sinônimos, mas eles não são sinônimos. E aqui é uma ruptura com, às vezes, com o que a gente aprende lá na graduação, lá atrás, nem sempre isso é nos dito dessa forma. Na disciplina ali que o Marquinhos participou, a gente debateu muito isso, o quanto que a própria graduação em Educação Física ela nos deixa aquém, às vezes, no aprofundamento acerca desses itens. Mas gostaria aqui com vocês, e esse vai ser o foco da minha fala, destacar como que eu opto, como que eu escolho um princípio metodológico, o que é ele, como que eu opto por isso, como que eu escolho um método, e aqui está a palavra ensino, porque eles vêm da proposta de ensino, mas vocês vão ver que isso se aplica dentro do treino, quais são as estratégias de ensino e treinamento, e quais são os procedimentos pedagógicos intencionais que eu faço ali dentro do processo. Então, o primeiro embaraço aqui é saber o que é isso. E essa é um pouco da nossa cara, eu sempre brinco por onde eu passo nessa capacitação, quando a gente olha para esses termos e tenta pensar neles de maneira, entre aspas, separada, para nos ajudar a dar uma hierarquia aqui dentro do nosso pensamento. Para poder desenvolver esse tema com vocês, eu gostaria de propor aqui uma analogia desses itens com o funcionamento de uma árvore. Já vocês vão entender onde eu quero chegar, ok? Porque no final o que nós queremos são bons frutos ali, fazendo uma analogia. E como que eu desenvolvo então essa minha árvore dentro desse meu trabalho para eu poder pensar em cada um desses meus conteúdos? Bom, a árvore, ela possui um tronco, certo? E esse tronco, que é onde eu me balizo, onde eu me sustento a minha prática, pelo menos para aquele conteúdo, com aquele objetivo, o tronco ali é a essência, nós vamos chamar de princípio metodológico. Já eu vou detalhar isso com vocês. O segundo item, que são, na essência, ali, os galhos mais robustos dessa árvore, nós vamos chamar aqui de métodos. Tá? Os galhos mais estreitos, nós vamos chamar aqui como estratégias de ensino ou de treinamento. E as folhas dessa árvore serão as nossas atividades. O que acontece algumas vezes, e
Espero muito que vocês não tenham essa prática, acredito que não, até porque vocês estão buscando constantemente capacitações, caso contrário, não estariam aqui nessa segunda noite para poder me ouvir e trocar algumas ideias comigo. Às vezes acontece da gente começar a estrutura de um treino pela atividade. Tá? E aí nós cometemos um possível erro, não que seja um erro sempre, mas nós corremos o risco de cometer um erro da intencionalidade. Tá? Por que eu estou dando aquela atividade? Né? Aquele item de treino ali naquele dia. Ele está ligado a quê? Qual que é o significado de dar isso nesse momento? Lembra que eu estou falando a partir da pedagogia do esporte, da intencionalidade e da funcionalidade. Então, antes de pensar na atividade, eu vou pensar em outras coisas. Partindo do meu planejamento, partindo do conteúdo e partindo do meu objetivo dentro daquele conteúdo, e aqui eu dou um rápido exemplo. Quero ensinar, como eu falei lá desse artigo que a gente acabou de submeter, que foi bem interessante a proposta, fizemos junto com o treinador de futsal, inclusive, ele queria ensinar a linha de passe para as crianças dele lá de 11 anos de idade, dentro do clube aqui em Porto Alegre. Bom, para ensinar a linha de passe, o atleta tem que saber o quê? Efetivamente. Ah, professor, criar uma linha de passe. Mas criar uma linha de passe passa por quais elementos? Conversando com o treinador, a gente chegou à conclusão que, para ele, no contexto dele, 3 itens fariam sentido. Primeiro item, ocupar o espaço vazio da quadra. Né? Não correr atrás de outra criança. Né? Desaglutinar ali, distanciar um pouco um do outro. Segundo item, chegar livre. Certo? Porque se eu quero receber a bola, quero criar uma linha de passe, não adianta de nada eu chegar marcado. Eu posso chegar na linha, mas estou marcado, a bola não entra em mim. Terceiro ponto, eu tenho que chegar no ângulo certo. E ali nós definimos o ângulo certo dentro da pesquisa como se eu tivesse num triângulo imaginário. Assim, tá o atacante com a bola e o marcador desse atacante com a bola. Tem um triângulo imaginário. Eu tenho que sair do local onde a bola pegaria no defensor. Foi o que ele propôs ali. Talvez vocês tenham até pensamentos diferentes. Tá? Mas isso veio do próprio contexto do treino, da realidade dele. Bom, se eu tenho isso como objetivo específico, ensinar a ocupar um quadrante vazio da quadra, ensinar a chegar livre. E terceiro, ensinar a chegar no ângulo adequado, eu preciso pensar em treinos, em aulas que me possibilitem isso. E aí eu vou escolher um princípio metodológico. Qual é o princípio que está mais dentro da minha proposta? Depende, de novo, do que eu quero. Por isso que eu quis dar esse exemplo para vocês. Aí eu vou escolher um método que mais se adeque à minha postura como profissional e à necessidade dos meus atletas. Vou escolher algumas estratégias de ensino que deem conta desse conteúdo para depois eu pensar na atividade. Espero que até o final da minha fala aqui isso fique talvez até um pouco mais claro. Bom, o que faz, então, eu ter uma garantia ou tentar minimizar a distância entre o que eu quero, que é o que está ali na raiz, e a folha, que é a atividade, que é efetivamente o que acontece ali dentro da quadra. O que garante essa ida de informações e essa confirmação se aquilo faz sentido ou não dentro do meu processo de aula ou de treino são justamente os procedimentos pedagógicos. Tá? E a gente vai falar disso mais ao final aqui da nossa fala. Ok? Dando, então, um pontapé mais preciso aqui nessa questão de princípios e procedimentos metodológicos, gostaria aqui de definir um pouco com vocês, de maneira talvez um pouco rápida, mas é importante ter esse conceito bastante importante, a respeito do que é um princípio metodológico. Então, de novo, eu tenho um conteúdo, eu tenho um objetivo específico, e agora eu vou escolher como que eu vou abordar isso com os meus atletas, com meus alunos ali dentro do ambiente da quadra. Bom, princípio é tudo aquilo que dá origem, né, que dá início. Agora, quando a gente fala de método, de princípio metodológico, né, tem algo que a gente precisa estar atento. Porque a nossa atuação, enquanto pedagogos do esporte, está associada diretamente a uma relação com a área da psicologia. A educação, a formação do sujeito, de maneira geral, né, e todos vocês na beirada da quadra sabem do que eu estou falando, tem uma interface muito grande com a questão psicológica. Né? Quando eu olho para a minha atuação ali dentro, o que eu estou buscando? Né? O que eu estou fazendo? Qual que é a minha interface? Qual que é o intuito dessa minha atividade, disso que eu quero ensinar para os meus alunos ou para os meus atletas? Bom, isso, de novo, está na interface da pedagogia com a psicologia. Basicamente, a literatura nos aponta 2 princípios. Logo, de maneira didática, aqui eu posso dizer a vocês que existem 2 grandes árvores. Ou eu vou
dar meu treino, ou essa atividade, dentro da árvore do princípio analítico sintético, ou eu vou trabalhar dentro da árvore do global funcional. Tá? E aí eu vou precisar escolher, só que para isso eu tenho que ter claro o que eu quero. Por isso que eu quis falar de objetivo antes para vocês. Bom, princípio analítico sintético. Se eu quiser trabalhar dessa forma, onde que eu vou estar sustentando a minha prática, o que eu estou fazendo? Esse princípio, ele tem as suas raízes nas teorias da psicologia chamadas associacionismo e behaviorismo. O que é isso? A teoria associacionista, ela tem como base fazer com que o sujeito vá ligando parte por parte. Então, se para mim é importante que o meu aluno entenda as partes do processo, eu vou usar a teoria associacionista. Mas, se eu quiser que o meu aluno, o meu atleta, tenha aquele gesto motor específico, eu vou partir para essa árvore, porque ela está dentro da teoria behaviorista. O que é behaviorismo? É eu moldar o comportamento da pessoa. Então, quando eu estou dentro da árvore analítico-sintética, o que eu quero? Qual que é o meu objetivo? É que o meu atleta ele tenha aquele padrão de movimento, aquele padrão de comportamento. Então, esse padrão ele é definido muitas vezes por pares. E aí eu vou partir da teoria associacionista para isso. Exemplo, vou falar ali de um passe no futsal, um passe para o lado interno do pé. Vou dar um exemplo genérico aqui. Eu vou ter que explicar para o meu atleta, ou desenvolver nele ao longo do tempo, ou de uma aula, de várias aulas, de vários treinos, a maneira como ele vai ficar em pé, que distância que ele vai dar da base ali entre as pernas, como que ele vai se posicionar quando a bola estiver chegando, como que ele vai preparar o movimento de ação com essa bola, como que ele vai gerar o contato do pé com a bola. Sei lá, cada um de vocês vai ter o seu caminho, né, ali dentro da quadra. E esse processo, uma forma de fazer isso é por pares. O que eu quero no final? Que isso fique bem claro. Eu quero um comportamento específico. Por isso, behaviorismo. Tá? Eu quero aquela forma. E aí eu vou dando feedbacks para poder alimentar esse tipo de comportamento do meu atleta. Bom, uma outra árvore, uma outra forma de trabalhar é a árvore ali do global funcional, que tem raízes em outros itens da psicologia. A raiz do global funcional está dentro da teoria da Gestalt. O que diz a teoria da Gestalt? Ela vai nos dizer que o todo é mais do que a soma das partes. Logo, fazer um passe dentro do jogo não é necessário, ou não é extremamente necessário que eu apenas conheça o passe com o lado interno, o lado externo, um passe com a sola, um passe com o bico do pé, um passe de calcanhar, sei lá, a forma como eu vou querer ensinar os tipos de passe que existem dentro do futsal. Eu estou preocupado com ele funcionar dentro do jogo. Se o passe vai ser com o lado interno, externo, com o peito, com sola, da forma como for, eu não estou preocupado. Eu quero que a bola chegue. Lembra lá quando a gente fala da questão da técnica, da eficiência e da eficácia. Tá? Isso muda um pouco aí dentro do contexto. Então, de novo, eles estão em raízes diferentes. Tá? O que eu quero ensinar? Eu quero ensinar isso para isso. Então, eu escolho a árvore que eu vou caminhar. Quando a gente fala aqui do princípio analítico-sintético, e aí cuidado, porque ele se mistura em alguns conceitos com o que vai vir depois, eu estou falando que tudo que vier dessa árvore aí, que eu estou criando essa metáfora com vocês, vai ter essa lógica. Tá? Qual que vai ser a lógica? Qualquer método, qualquer estratégia, qualquer atividade que eu venha a utilizar, ela vai partir, então, dessa teoria associacionista, de juntando ali as partes, de maneira muito sucinta, que é isso que ela quer dizer, e de maneira behaviorista, dessa forma moldando aí o comportamento. Para isso possivelmente vocês já estudaram várias vezes ao longo da vida de vocês, eu vou priorizar repetição de exercícios. Repito porque eu quero moldar o comportamento, eu quero aquele comportamento, eu não quero qualquer um. Eu vou do conhecido para o desconhecido, eu vou do fácil para o difícil, eu vou do simples para o complexo. De certa forma, um pouco do analítico nós já vimos na graduação. Agora, o que eu gostaria de pontuar com vocês aqui é justamente essa raiz lá na psicologia. Isso vai ser importante dentro do olhar ali para dentro da quadra. Bom, então a gente vai dando informações pequenas e moldando partes do comportamento. Como eu disse anteriormente, como que eu me posiciono em pé, com a base afastada, como que eu vou
me organizar, né, o corpo para a chegada da bola, como que eu vou fazer esse contato do meu pé ali com a bola e para onde que eu vou direcionar, enfim, eu posso fragmentar isso. Quando eu estou dentro da outra árvore ali do global funcional, eu estou dentro de uma outra teoria. Aqui eu não estou preocupado, de novo, com aquele comportamento. Eu estou preocupado com a ação fazer sentido dentro do todo. Porque eu entendo que a ação de passe não é apenas o passar em si. De novo, ela tem que resolver o problema. Aprender a passar dentro da Gestalt é mais do que aprender um passe. É aprender a conservar a posse, é progredir ao alvo, né? E como que eu mantenho essa posse e progrido ao alvo por meio dessa ação de passe, por meio, basicamente, de jogos. Com isso, eu vou adequar a complexidade desse jogo, de novo, isso é muito bonito na teoria, na prática nem sempre é simples, levando em consideração a faixa etária e a capacidade dos meus alunos ou atletas. Com isso, eu não separo a técnica da tática. Eu trabalho junto. Eu crio um curso de jogos. Eu simplifico o jogo formal. Eu aumento a dificuldade do jogo em direção ao jogo formal. Essa parte final ela é bastante discutida com a gente, principalmente quando a gente passa pela graduação. Agora, por que eu estou fazendo isso? Porque eu tenho um objetivo específico de ensino. E ele não é apenas ensinar o passe. Não vou aqui defender o lado A nem o lado B. Eu estou colocando possibilidades e cada um de vocês depois vai usar e aplicar isso. Até porque eu, Thiago, particularmente, eu entendo que o aprimoramento do atleta vem pela junção de todas as possibilidades, pela diversificação. Mas a literatura ela nos aponta isso. Como que eu escolho? Depende do meu objetivo. O que eu quero nessa atividade? Eu começo pelo tronco ali, pelo princípio de uma árvore ou do outro. E dentro do princípio, então, global funcional, eu vou ali do jogo, vou modificando as regras desse jogo até chegar num novo jogo. E aí eu vou adaptando as regras até chegar num terceiro jogo e assim vai indo, né, até que eu chegue de forma propriamente dita ali dentro do jogo formal. Antes de avançar para o método, gostaria que rapidamente propor uma breve pausa. O Dr. Roberto tinha me pedido isso também, para a gente poder dar uma checada se mais alguém está aí, se todo mundo tinha preenchido a lista de presença, enfim, adaptado. Eu gostaria de fazer uma rápida pausa aqui, como nós tínhamos combinado, e depois eu sigo, né, dentro dessa lógica aqui da construção da fala. Enquanto isso, eu aproveito para tomar uma água. Agora sim, meu microfone foi liberado. Então, professor, eu acho que é importante a pausa para você respirar e tomar uma água, mas eu acho que está tudo bem certinho. A gente está com 25 participantes e se for contar todo mundo que já entrou e saiu, a gente já chega em torno de perto de 30. É um número bem legal. Muitos avisaram que não iam poder estar aqui agora, mas que vão assistir depois. Então a gente também vai trabalhar isso, né, de como compartilhar isso, porque é importante até que os associados entendam, né, a nossa preocupação de querer que esse conteúdo seja pro associado, né, que isso não daqui a pouco se espalhe por aí, e aí o associado que está contribuindo com a entidade, que está aqui participando no horário que foi marcado e tal, vai acabar não tendo o benefício, vai ser dividido para todo mundo, né? A gente quer trazer mais associados para que hoje a gente tem 25, 30, na próxima a gente possa ter 35, 40 e possa ter sempre mais gente prestigiando. Eu não sei se alguém quer fazer uma pergunta, aproveitar essa pausa aí também, se alguém quer falar alguma coisa. Acho que agora é um bom momento, né? Porque depois disso, no final, vai ser aberto perguntas, né, professor? Alguém quer falar aí? Acho que a hora é agora, pessoal. Depois no final vai ter as perguntas, mas vamos aproveitar até para dar um descanso para o professor que está falando direto aí. Pronto, voltou no microfone, desculpa. Fiquem à vontade, tá? Se quiserem fazer pergunta agora, ou se quiserem deixar para depois, assim, eu quis fazer aquela introdução, mas para a gente poder ter um ponto de partida aqui e agora começar a olhar, né, efetivamente para a questão metodológica, como eu estava destacando ali na minha fala. Pois não, professor Valmir?
Tá me ouvindo agora? Sim. Tá me ouvindo? Opa, tudo bom? Boa noite. Estou aqui de Santo André, né, do ABC de São Paulo. É uma boa noite, muito legal a explanação, né? Muito bacana a associação poder ter uma iniciativa dessa daí, maravilhoso para a nossa modalidade, né? E prestando bastante atenção na sua fala, né? Uma questão que me vem muito nos clubes que já trabalhei é a questão do currículo de formação, né? Acho que essa questão do currículo de formação, às vezes a gente tem que evoluir muito nisso no país aqui para que a gente possa, com certeza, dentro dos métodos, das estratégias que a gente faz para que desde a criança até o alto rendimento a gente consiga estar cada vez mais organizado nos clubes, né, com essa situação. E a formação do profissional acho que vem de encontro, né, porque só o saudosismo acredito que não dá para a gente estar à frente das coisas, né? Aquela fala de que eu joguei, de quando eu também joguei, mas também estou estudando, né? Então acho que a formação é importante para esse currículo de formação, para que a gente possa, acho que a nossa associação vem de encontro a isso, né? Acho muito importante estar enfatizando essa questão do currículo de formação, apesar de eu ter trabalhado muitos anos com alto rendimento, sub-20, adulto, mas acredito muito nisso, né? Temos problemas nos clubes, com diretorias, essas coisas todas que são normais do nosso dia a dia, né? Com certeza. Essa questão do currículo de formação, acho fundamental. Sim. Eu tenho provocado, no bom sentido do termo, assim, né? Mas por onde eu tenho passado, ministrando algumas capacitações e dialogando com treinadores, com professores, de maneira geral, de várias modalidades, eu venho provocando nesse sentido, né? Para que a gente pense sobre um currículo, se não um currículo, eu não digo nem um currículo nacional, eu digo currículo do próprio clube, né? Porque cada clube tem a sua particularidade, ele tem uma forma, tem uma proposição. Eu comecei minha fala ali falando do cenário. Onde que eu estou, de fato, incluído? Né? Porque esse cenário, ele me traz diretrizes. Né? O clube, o próprio patrocinador, quem está ali tem objetivos ali dentro desse contexto e a gente está na linha de frente. Agora, como pensar em resultado se eu não tenho uma lógica de construção a longo prazo e se muitas vezes na troca de profissionais se muda completamente tudo. Se a gente deixa para trás tudo que foi feito e construído, às vezes por anos, né, e se começa um trabalho como se fosse do zero. E isso eu estou falando desde a base, né, desde de iniciação esportiva. Assim, vocês estão muito mais que eu ali dentro dessa linha de frente, isso é importante da gente pensar. E eu os desafio nesse sentido, né, porque discutir metodologia, discutir coisa que a gente faz e trabalha ali dentro do nosso dia a dia. Agora, se essa metodologia não tiver linkada a algo que é mais caro, que é justamente essa clareza de para onde que eu estou indo, né, dentro desse ano, dentro desse propósito, não faz sentido discutir método. Né? Se eu vou colocar fila, se eu vou colocar jogo, na essência, nem que tanto faz. A questão é o que eu quero. Né? E aí, dentro desse que eu quero, estando bem definido, aí tudo bem. Então, agora eu vou pensar numa abordagem que melhor desenvolva isso junto com os meus alunos, os meus atletas. Né? Por isso que eu gosto de fazer essa provocação quando eu começo a falar de método, né? Porque não está desassociado. Pelo menos na minha cabeça, não. Obrigado. Acho que o Gilvan tinha se manifestado. Oi, Thiago, tudo bem? Boa noite, cara. Professor. Você estava falando do processo da construção do movimento das informações no cérebro. E eu tenho lido algumas coisas que falam sobre atividade de alta intensidade, tanto no processo de memorização quanto na tomada de decisão. É um facilitador, né, até a chegada do lóbulo central para facilitar essa tomada de decisão do atleta. O que você acha disso? Qual a relação? Há uma questão importante aí, Gilvan, para a gente destacar. Tem alguns estudos mais recentes sendo feitos, principalmente no futebol, né, que é uma área que acaba tendo mais investimento até dentro do nosso próprio país. O pessoal vem estudando a questão do estresse de tomada de decisão. Né? Porque o tomar decisão é algo que demanda de minha energia. Né? E durante o jogo, eu tomo decisões, tem alguns estudos ali do professor Israel, dizendo que eu tomo em torno de 60% do número de decisões que eu tomaria ao longo do dia. Então, assim, do acordar e decidir qual pé que eu vou pôr primeiro para fora da cama, é meio besta mas só para fazer a analogia, eu estou tomando decisão ao longo do dia.
E quando eu estou ali dentro do jogo, dentro do treino, o que nós fazemos é justamente aumentar esse índice de... Não que nós fazemos, uma possibilidade metodológica, é justamente trabalhar numa intensidade mais elevada dentro de uma proposta por meio do jogo, para que eu gere um estresse cognitivo dentro do meu atleta. Esse estresse cognitivo vai fazer com que o meu atleta, dentro do processo de treino, tome decisão em momento de fadiga mental. O que o jogo real faz com o meu atleta? Ele gera fadiga mental. Além da fadiga física, né, fisiológica, ali, de maneira geral, ele provoca uma fadiga mental. Então, pensar nessa associação entre a fadiga mental, que aqui eu estou entrando em tomar decisão mesmo, tá? Em decisão cognitiva, que é para onde foi a tua questão. Se eu quero aprimorar a tomar a decisão deles no momento de fadiga mental, eu preciso priorizar isso dentro do treino. De novo, relação de conteúdo, objetivo e a interface com o processo que está acontecendo ali dentro da quadra. Para eu gerar essa fadiga mental, não basta apenas a intensidade da tarefa ser alta. No sentido de campo reduzido, poucos ou muitos jogadores, aí dependendo da atividade, vocês sabem que a gente manipula essas questões para poder dar conta, mas a demanda ali dentro é quantas decisões o cara vai ter que tomar ao mesmo tempo dentro do jogo. Daqui a pouco eu vou entrar nisso na hora que eu falar de método, algumas propostas metodológicas que nos permitem manipular isso de uma maneira até mais clara. Tá? Como, por exemplo, o TGFU, que é o Teaching Aims for Understanding, algumas propostas ali em questão de método situacional e tal, que eu vou manipulando essas estruturas para justamente gerar uma fadiga cognitiva. Porque gerar fadiga física é uma coisa. Gerar fadiga cognitiva pode ou não estar associado. Eu posso não gerar fadiga física, mas gerar fadiga cognitiva. E posso gerar os dois. Aí depende de como que eu vou manipular a estrutura da minha tarefa dentro do processo de treino. Daqui a pouco na minha fala isso vai aparecer um pouco mais. Se não ficar claro para ti, eu retomo de novo ali na hora que a gente abrir para perguntas novamente. Mas é possível. Tá? Porque na hora que está passando ali pelo meio do cérebro, só para terminar aqui a menção à figura que tu levantaste aí na tua fala, quanto mais caminhos eu estimular no cérebro do meu atleta, para essa perspectiva que tu aponta, melhor. Tá? Só que para estimular caminhos, eu preciso tornar o processo ainda mais imprevisível. E aí eu preciso, em algum momento, trabalhar com exagero. E esse exagero, que vem dentro de algumas propostas metodológicas, elas vão ser alcançadas a hora que eu exagerar o espaço, a hora que eu exagerar o número de sujeitos, a hora que eu exagerar o número de alvos, a hora que eu exagerar o tipo e a quantidade de bolas, ou a hora que eu exagerar tudo isso. Então, por isso que depende do teu objetivo, onde que está o foco da tua fadiga cognitiva, ali, onde que tu quer dar ênfase, para que tu possa, dentro do teu processo de treino, dar conta de desenvolver isso com os teus atletas. Existe uma fórmula fechada para isso? Não existe. Vai depender do teu conteúdo, do teu objetivo. Tá? Vai ter coisa que vai valer mais a pena trabalhar em campo menor, vai ter coisa que vai valer mais a pena trabalhar com campo maior. É um erro achar que o campo menor resolve todos os problemas. Também não. Às vezes o campo maior vai gerar mais problema, porque vai ter mais espaço, às vezes mais pessoas. Então, tudo depende. Por isso que tem que ter claro o conteúdo e o objetivo. Caso contrário, a gente não consegue manipular essa tarefa. E como manipular essa tarefa depende da abordagem metodológica. E daqui a pouco a gente vai entrar aqui em algumas ideias. Eu não sei se eu te respondi, mas é um pouco por aí que eu entendo. Respondeu sim, Thiago. Muito obrigado. Foi muito esclarecedor aqui. Deu para compreender bem todo o processo agora. Obrigado. Imagina. Podemos voltar para a segunda parte? Vamos seguir, professor, para não ficar muito tarde. Começo a falar aqui, eu me empolgo. 8h15 já, vamos seguir. Tá, vamos lá. Então, entrando aqui na questão do método. Tá? Então, a gente falou do princípio, que é o que vai sustentar, agora a gente vai discutir aqui, de maneira ainda que sucinta, um pouco do método. Bom, quando a gente fala de método, nós estamos aqui tratando... Deixa eu ver. Nós estamos tratando de uma forma de tentar ajudar alguém, por isso que é o galho mais robusto, tá? Eu quero ajudar alguém que não consegue entender por insight, ou seja, não aprende sozinho, como que ele chega naquele nível de rendimento que eu quero. E aí eu preciso pensar nesse caminho, tá? Nessa proposta. Nos anos 80, existiam basicamente 3 formas de se fazer isso. Um método, e aqui não é princípio, é método. Era um método parcial,
em que eu pegava ali o que eu queria ensinar. Lembra que está na árvore, tá? Por isso que se assemelha ao que veio antes. Mas aqui já é uma forma de conduzir. Então, eu pegava exatamente o que eu queria e fracionava em pares. Esse fracionar vinha ali principalmente ligado à aprendizagem da técnica. E o que diferencia o método do princípio é que o método está focado no gesto do campeão. Então, não é o gesto que eu acho melhor. É o gesto de quem é campeão, de quem está na ponta do processo. E a gente pega aquele gesto e fragmenta. Vantagem, possibilita o domínio da técnica. Tá? Isso é evidente, e usando o método parcial, pela repetição, com filas, eu dificilmente vou ter ali conflito social. Desvantagem, perdão. Eu não sacio o desejo do meu atleta de jogar. Tá? Porque eu vou ficar ali repetindo, e não tem um jogo, propriamente dito. O jogo ele vem no final, quase que como um prêmio. Isso dentro da árvore ali do analítico sintético. Na outra árvore, que é a árvore do global funcional, durante muito tempo foi utilizado, eu brinco que alguns na prática, principalmente lá na escola, se lessem, até justificariam a aula do rola-bola, que é o método de confrontação. Eu pego um sujeito ali, iniciante, e boto no jogo do adulto, com regras, as formas, e não simplifico nada, é o jogo formal. E dou aula a partir disso. Vantagem, é super legal para quem sabe jogar. Né? Desvantagem, quem não entende muito do jogo, principalmente ali na iniciação, vai ter um pouco de dificuldade. Outra desvantagem, o que do jogo eu estou treinando ou estou aprendendo? Né? Porque tudo ao mesmo tempo dentro do treino, talvez também não resolva o problema. Mas é um método, é uma forma de desenvolver isso. Uma terceira proposta metodológica é o conhecido por todos nós método global. Então, eu tenho ali um jogo, uma estrutura básica, e eu vou, a partir dessa estrutura básica, apontar caminhos. Qual que é a essência? Bom, o jogo, ele não pode ter muitas partes, principalmente o primeiro jogo da aula. Se eu for trabalhar nesse método, seria assim. O jogo prévio, ele tem que ser mais simples que o jogo final. Tá? Então, eu vou trabalhar numa lógica de construção linear da minha aula ou do meu treino. Aí eu vou trabalhar em espaços, grupos reduzidos, justamente para aumentar a minha intensidade. Até hoje, tem muita gente que trabalha dentro desse método. Está errado? Não. É uma abordagem de se fazer isso, e aqui eu vou apresentar um leque para vocês. Os, entre aspas, novos métodos, e aqui está entre aspas, porque isso surge na década de 60, tá? E nós discutimos hoje como se fosse a última bolacha do pacote. Então, no que eu vou falar para vocês aqui, não tem nada de 100% novo. Tá? É que para nós aqui no Brasil chegou há pouco tempo, mas a gente chama de novo. Mas na prática está na literatura há algum tempo. Tá? Esses novos métodos que eu vou apresentar aqui na sequência, eles vêm de uma influência construtivista. Por isso que eu mostrei aquele cérebro ali. A gente vai falar da relação entre aluno, meio e tarefa. Nós vamos aqui valorizar o processo cognitivo. Então, os novos métodos, eles estão definidamente dentro da árvore do global funcional. Tá? Porque eu vou dar ênfase à tomada de decisão, vou dar ênfase à resolução de situação-problema. O grande construtor da aprendizagem é o próprio aluno, o próprio atleta. E nós, dentro dessa nova abordagem, seríamos mediadores. Né? Nós organizaríamos o processo para eles construírem isso. Dentro dessa lógica, o mais importante não é o jogo, mas é quem joga. E aí eu preciso ainda mais dar valor ao meu aluno, ao meu atleta. Ele é o sujeito que vai estar ali dentro da minha aula. Diante disso, vem algumas teorias, que alguns de vocês possivelmente já ouviram falar. Uma delas, proposta pelo professor Júlio Garganta, tentando levar o aluno do jogo anárquico, que é aquele jogo da criança bem iniciante ali, que todo mundo corre atrás da bola, a gente grita o tempo inteiro e gesticula, passando pelo jogo descentralizado, que a gente começa a ter uma ideia que tem que atacar, tem que defender, não adianta estar todo mundo em cima da bola, avançando para um jogo estruturado, a gente começa a ter posições, né? Então ali no futsal há diferentes sistemas, mas o mais clássico, né? Eu vou jogar com fixo, os alas e o pivô, enfim, eu gosto de ter N variações, vocês sabem disso dentro do sistema, até um jogo elaborado. Eu costumo brincar que tem atleta de alto rendimento que não chegou em todos os itens do jogo elaborado proposto pelo Garganta. Porque eles chegaram na prevalência de comunicação motor, então eles já não falam quase, eles se movimentam e os demais entendem o que eles querem, eles têm uma ótima relação com a bola, mas nem sempre eles têm uma atuação polifuncional. A proposta do professor Garganta seria para fazê-los chegar nisso. Polifuncional é eu saber jogar com excelência
como fixo, como ala e como pivô. Né? Onde eu estiver na quadra, eu tenho competência para jogar. Né? Nós sabemos que não são todos os atletas que chegam nesse nível, mesmo no alto rendimento. Tá? Mas essa é uma proposta conceitual aqui do professor Garganta. Como que ele propõe que a gente faça isso? Desde o nível mais básico até o nível mais elevado, que a gente trabalhe com níveis de relação. Né? E dentro desses níveis de relação, a proposta metodológica passa por valorizar atividades, e aí vem a questão da atividade depois, percebam isso, em que eu dei ênfase à relação do aluno com a bola, o eu bola-alvo, eu bola adversário-alvo, eu bola companheiro adversário-alvo, eu bola companheiros adversários-alvo, e assim ir construindo essa relação. Infelizmente, o nosso tempo aqui é curto, mas a proposta do Garganta passa por essa lógica de construção na linha do tempo. Esse é o caminho proposto por ele. O professor Greco, muitos também possivelmente já ouviram falar dele, ele vem em 98 propor um método cognitivo situacional. O que é isso dentro do futsal propriamente dito? Bom, nós vamos dar ênfase às situações de jogo. Então, cognitivo situacional. Eu vou permitir o meu aluno pensar em diferentes respostas para um nível de dificuldade, para a relação de 1 contra 1, 2 contra 1, 3 contra 1, 3 contra 2, e assim vai embora pensando em todas as possibilidades do jogo formal, inclusive o futsal contemporâneo, a possibilidade de jogar 5 contra 4, quando a gente pensa na atuação ali do goleiro linha. Então, essas situações elas poderiam ser desenvolvidas, né, de uma lógica crescente, pensando nessa questão da situação de jogo, efetivamente. Com isso, a gente daria ênfase a tarefas-problema, ou seja, a gente não daria solução, a gente daria problema para o atleta resolver, e estaríamos ali balizados no tripé da cognição, que é percepção, antecipação e tomada de decisão. Isso estava ali naquele meu cérebro que eu mostrei para vocês anteriormente. Né? Eu percebo, eu tento antecipar possíveis respostas e decido o que efetivamente eu vou fazer. Uma outra proposta, e que é um outro galho ali dessa árvore, é por meio do ensino dos jogos, ou treino dos jogos por meio da compreensão. Ou, no inglês, o Teaching Games for Understanding. O que o TGFU traz de diferente assim, dessas outras propostas metodológicas? Ele nos dá uma dica, e isso é uma coisa que, quando eu estava na quadra, eu sempre me pegava pensando, que horas que eu mudo o jogo? Que horas que eu mudo a minha atividade? Eu lembro de mim ali no início da carreira, eu fazia por tempo. Né? Talvez alguns de vocês tenham essa experiência assim como eu. Depois eu comecei a perceber que o tempo não fazia sentido. Porque eu programava ali uma atividade para 15, 20 minutos e ela não se esgotava. Ela não chegava, às vezes, onde eu queria. Ou, muito antes, chegava onde eu queria. E o TGFU ele nos dá algumas dicas em termos de procedimentos. Né? Então, ele propõe que a gente dê um jogo e esse jogo esteja associado ao que o aluno ou o atleta é capaz de fazer. E aí eu dou um tempo, primeiro eu dou as regras. O jogo é esse, joga. E deixo os alunos apreciarem e tomarem consciência do que tem que ser feito. Eles vão ali começar a tomar decisões. Né? E pode ser que essas decisões não estejam totalmente apropriadas ou ligadas a algo que tu queria trabalhar com eles em aula. Então eles vão estar pensando ali no que fazer e o como fazer, mas tu pode fazer algumas pausas, como eu vou falar no próximo slide. Quando eles começam a pensar no como fazer, eles estão executando, do ponto de vista motor. E a tomada de decisão, né, a consciência tática, ligada a uma boa execução motora, aumenta a performance. Então, que horas que eu mudaria o jogo dentro da proposta do TGFU? A hora que o meu aluno, o meu atleta, atingir a performance que eu espero. Caso contrário, eu preciso continuar a mudar o jogo, para tornar esse jogo possível para eles. Lá na quadra, o que a gente faria? A gente estabeleceria um jogo. Sei lá, por exemplo, um jogo dos 4 cantos, seja um rouba-bandeira, pique-bandeira, qualquer jogo. Tá? Um jogo de 2 contra 2, um jogo situacional, um jogo que a gente quiser. Propõe o jogo. Eles jogam. E aí, nós e eles observamos o jogo. E a gente pode fazer uma pausa intencional em que a gente pergunta para eles, ao invés da gente dar a resposta, a gente pergunta para eles. Essa é a proposta do TGFU. Por isso, o ensino, o treino por meio da compreensão. O que a gente pode fazer para melhorar a efetividade do que a gente quer fazer dentro do jogo? Como melhorar, fazer o gol, como melhorar, manter a posse da bola, e eles pensarem sobre isso. Tá? E aí volta para o jogo, observa o jogo. Né? E aí a aula ela é isso, né? Ela seria esse processo. Ao final, se a gente perceber que eles não chegaram onde a gente queria, aí a gente intervém. Para dizer, executa dessa forma, percebe que o fulano, de repente, ele se deslocou para lá, ele se afastou naquela direção,
ou tenta perceber esse espaço aqui que tu não está conseguindo notar, mas primeiro eles teriam que fazer isso, para depois nós fazermos isso. Os princípios pedagógicos aí passariam, então, por uma amostragem criteriosa dos jogos. Então, não é qualquer jogo. O jogo tem que dar conta do conteúdo e tem que propor esse problema. A gente modificaria esse jogo, tá, por representação. Então, não tem que ser um jogo mais complexo. A gente pode, sim, começar com um jogo mais simples. No entanto, eu posso modificar pelo exagero. E aqui é a diferença do método global. Porque aqui eu posso colocar um jogo grande, complexo, para confundir eles. E depois eu venho com jogos que vão trabalhar com elementos menores. Isso é possível dentro da lógica. Porque, de novo, eu quero gerar uma confusão cognitiva e, com isso, depois ir aprimorando a percepção deles sobre alguns elementos. E, óbvio, isso demanda de nós, professores treinadores, a adequação da complexidade tática. E não é simples fazer isso, nós sabemos. Às vezes a gente propõe alguns jogos que não atingem aquilo que a gente queria, e o TGFU ele pressupõe isso. Aí, em algum momento a gente vai errar e a gente tenta mudar o jogo e vai fazendo esses ajustes na linha do tempo. Uma outra forma metodológica de pensar isso seria por meio, é um outro galho, né? O modelo de desenvolvimento pelo conteúdo do jogo. O que seria isso dentro da lógica? Eu, meio que partindo ali do TGFU, eu dou um jogo e deixo os atletas jogarem. Eles vão dar várias respostas ao mesmo problema. Não sei se algum de vocês estavam ali no curso de especialização que o Marquinhos está desenvolvendo. Eu dei uma aula nesse curso na disciplina de Pedagogia do Esporte. Fizemos ali algumas atividades. Uma delas, por exemplo, 1 contra 1, e eu tenho que passar pelo meu oponente primeiro sem bola. Só tenho que passar por ele. Uma questão mais elementar ainda, antes de entrar no futsal propriamente dito. E deixa o sujeito experimentar. Ele vai ter várias respostas, ir para a direita, ir para a esquerda, enfim. E eu quero, na essência, naquela atividade, aí o objetivo da atividade, que ele aprenda a usar a finta do corpo para poder se desmarcar, que é um ponto importante, é um outro conteúdo na questão do desmarque. E aí eu vou aumentando a quantidade de informações, né? E eu posso colocar uma bola para ele buscar, eu posso colocar uma bola no pé que ele vai ter que passar pelo oponente. E cada vez que eu coloco um item novo, eu estou subindo um degrau. Eu subo esse degrau e deixo eles irem para a direita, eles experimentarem. Eles, de novo, essa questão de trabalhar, até pegando o gancho ali do que o Gilvan levantou, um pouco dessa fadiga mental. E aí, a hora que eles chegaram naquele índice de performance que eu queria, eu subo um degrau em termos de complexidade. Bom, eu tenho o princípio, que é o tronco, ele está sustentado numa questão da psicologia. Eu tenho métodos, eu tenho caminhos. E aqui, de maneira rápida, sucinta, eu apresentei alguns para vocês. Vale a pena se debruçar neles, aqueles que tiverem interesse. Cada método tem as suas estratégias de ensino. E aí, quais são essas estratégias de ensino, ou o que são elas? Bom, estratégia de ensino, agora a gente está chegando no treino, hein? Ela é a forma específica de organizar a tarefa. Ainda não é a tarefa. Cuidado para não confundir isso. Método é o caminho, percebam isso, tá? Então, é uma forma de organizar isso na linha do tempo. A estratégia é o como que eu vou organizar isso de maneira bem pontual dentro da minha aula ou do meu treino. Exemplo, lá na árvore do analítico sintético, eu tenho, por exemplo, o exercício analítico. O que é um exercício analítico? Então, ele está dentro do galho ali mais robusto do método analítico, e ali eu vou isolar um fundamento. Tá? Vamos trabalhar, por exemplo, o fundamento da condução. Tá? E ali ele vai conduzir a bola e eu vou dizer como. Tá? Ele vai com o pé, volta com o outro pé. Todos nós já fizemos, às vezes ministramos isso em treino ou em aula. Uma outra estratégia de ensino são os exercícios sincronizados, onde eu vou combinar 2 ou mais fundamentos num mesmo exercício. Aqui é exercício, eu estou lá na árvore do analítico sintético. Tá? Então, eu vou trabalhar, por exemplo, condução, passe e finalização. O sujeito está aqui numa fila no fundo da quadra, conduz a bola até um cone, passa para um sujeito que está lá no cone B, esse sujeito do cone B passa a bola para alguém que está no cone C, e o sujeito do cone C finaliza no gol. É uma atividade um pouco mais complexa, que eu estou reunindo dentro dela a ação de condução, de passe e de finalização, e isso a gente entende como um exercício sincronizado. Tá? Não é porque todo mundo faz igual, é porque eu sincronizo ao mesmo tempo mais de um fundamento.
Percebam que isso está dentro do método. O método me permite agir de maneira exercício analítico ou a partir do exercício sincronizado. Ou me permite ainda trabalhar com circuito. E aí eu vou ter ali uma estação de passe, uma estação de drible, uma estação de condução, uma estação de finalização. Todos nós usamos isso, ou já usamos isso em algum momento da nossa vida. Então, é o mesmo galho com 3 galinhos menores, que vão organizar a tarefa. Percebam que as atividades que eu vou usar em cada um deles miram o infinito. Eu posso fazer infinitas atividades de exercício analítico, infinitas atividades de exercício sincronizado, infinitas atividades de circuito. Por isso que a atividade é a folha, como eu vou falar daqui a pouco. Tá? Então, eu tenho o método, eu tenho as estratégias. Então, o meu objetivo, eu quero ensinar isso. É melhor ensinar isso como? Nesse princípio ou nesse? Se for por um, eu vou com qual estratégia? Dentro dessa estratégia, que tipo de atividade que é melhor para enfatizar aquilo que eu quero? Percebam que é nesse sentido que eu gostaria de amarrar minha fala aqui com vocês. Quando nós vamos para outra árvore, que é a árvore ali do global funcional, há outras estratégias. Então, de novo, eu tenho diferentes métodos. O método ali proposto pelo Garganta, o método proposto ali pelo Greco, o método do TGFU, o método do desenvolvimento de acordo com o conteúdo do jogo. Tem muitos outros, né, que não dá tempo de expor aqui na minha fala. Cada método vai priorizar uma ou mais estratégias. Tá? E aí, o que eu vou usar? Bom, que tipos de estratégias tem? Alguns exemplos. Eu posso utilizar de jogos e brincadeiras. O que é um jogo ou brincadeira? É uma situação, um problema, dentro de um jogo que vem da cultura infantil. Né? Então, se eu pego ali uma brincadeira de pega, um gato e rato, um Rui Avenida, sei lá, eu vou botar o futsal no meio. Tá? Porque eu quero criar uma situação, um problema, e esse jogo que vem da cultura infantil dá conta de ensinar, ou de enfatizar, ou de aquecer os meus atletas para algo que vai vir no treino principal, ou sendo a atividade principal da minha aula ou do meu treino. A situação de jogo, efetivamente, não como método, mas como estratégia, porque ela pode estar em vários métodos. Então, eu vou dar ênfase a uma determinada situação tática. E aí eu vou reduzir o número de jogadores. Vou trabalhar no 1 contra 1, 2 contra 2, 4 contra 3. Mas aqui é a estratégia. Tá? Para eu atingir aquele objetivo dentro desse método, bom, na aula de hoje, ou no treino de hoje, eu vou dar ênfase aqui na situação de jogo. Uma outra forma é trabalhar com jogos pré-esportivos. E ali eu vou manipular um jogo formal. Ou seja, tem a lógica do jogo, ao alvo atacar, um alvo a defender, a oponentes, eu estou ali, eu preciso conservar a posse da bola, progredir ao alvo, finalizar no alvo. Vou tentar roubar, impedir que chegue e impedir que finalize. Tudo isso está no jogo pré-esportivo, mas não é propriamente dito jogo de futsal. Nós usamos isso com grande frequência dentro do treino e particularmente dentro da iniciação. Então, a gente simplifica as regras desse jogo formal, pode adaptar materiais, dá ênfase na compreensão da tática, na resolução do problema. Né? E aí a gente vai ter a possibilidade de criar e de aplicar o gesto técnico ali dentro da nossa aula ou do nosso treino. Uma outra estratégia, agora não como método de confrontação, mas como estratégia mesmo, efetivamente e propositalmente pensada, o jogo formal. Não como um prêmio no final da aula ou do treino, mas como uma proposta de ensino e de treino. Então, há elementos que vão ser desenvolvidos, seja de uma maneira separada ou dentro do jogo. Mas se eu vou usar o jogo, né, não usar o jogo por usar o jogo, né, usar o jogo intencionalmente, o que vai estar ali dentro, e não apenas na véspera do jogo. Né, ensinar o sujeito a jogar o jogo, né, treinar o sujeito dentro do jogo. E aí, que momento que eu uso cada uma dessas estratégias? Depende do que eu quero. Depende de qual que é o conteúdo do treino dessa semana. Qual que é o conteúdo dessa sessão de treino. Para que eu possa escolher. A ideia aqui é trabalhar um conceito. A ideia aqui é gerar uma fadiga cognitiva. A ideia aqui é trabalhar algo que de repente eles já viram, mas eu vou apresentar numa outra forma, porque a equipe que eu vou jogar contra trabalha dessa maneira. Então, olha a complexidade de escolher a metodologia, mas partindo do que eu quero. Para que intencionalmente a minha metodologia faça sentido dentro da minha aula ou do meu treino. Entendido o que eu quero, entendido o princípio, entendido o método, escolhida a estratégia, aí eu escolho a atividade, e aí é muito fácil escolher a atividade. Tá? Porque eu não vou precisar de livro, eu não vou precisar de site, eu não vou precisar de nada. Porque a minha atividade ela vai pipocar na minha frente. Assim, é só pegar aquela pipoca que está pulando, como brinca o professor Hermes Balbino. Então, a atividade é a coisa mais simples. Porque na minha cabeça está muito claro o que eu quero, está muito claro o caminho, para onde que eu estou direcionando.
está muito claro a estratégia que eu vou usar, ou as estratégias. E a partir dessas estratégias, para atender o meu objetivo, eu escolho a melhor atividade para poder dar conta. E essa atividade, em alguns momentos, por isso que tem fotos distintas aqui, ela pode beber em fonte de outras modalidades. Porque há uma relação da questão tática entre os esportes coletivos, principalmente para quem está na iniciação esportiva. Né? Então, dependendo do ambiente, óbvio, da relação, do cenário que tu te encontra, é mais ou menos fácil de fazer isso. Mas para pensar na atividade, o céu é o limite. Né? E, de novo, geralmente a gente pensa no contrário, a gente começa na atividade, quando o desafio é pensar pelo lado oposto. Pensar no conteúdo, para depois definir a árvore que eu vou, e aí partir pelo galho, pelo tronco menor, e aí chegar na atividade propriamente dita. Bom, o que dá coesão a todo esse processo? Do que está ali na raiz para o que chega efetivamente na minha atividade, ali na minha folha. É justamente, ou são justamente, os procedimentos pedagógicos. O que são eles? Os procedimentos pedagógicos é toda a ação intencional, consciente, que eu faço dentro da minha aula, ou dentro do meu treino, ou dentro do meu processo, para poder, então, de alguma forma, melhorar esse ambiente. Entendendo que ambiente não só como a relação das pessoas, mas um ambiente de aprendizagem, ou de treino, propriamente dito. Quais são possíveis procedimentos pedagógicos? Existem outros, tá? Mas aqui eu listo alguns. Primeiro, propiciar aos alunos ou aos atletas momentos de reflexão e diálogo. Isso acontecer de maneira proposital, não ser apenas uma roda de conversa no início e uma roda de conversa no fim. Poder dar voz a eles. Isso garante, ou minimamente parece dar um indicativo de que garanta, que o que a gente está querendo ministrar no treino, eles estão absorvendo. Porque às vezes eles não estão fazendo, mas estão entendendo. E a gente tem que entender essa relação ali dentro do contexto. Segundo ponto, para a gente poder refletir no dia a dia, é justamente o como que nós estamos planejando esse processo. Esse processo está numa ordem apropriada? Ou será que, sem querer, eu estou pulando fases? Eu preciso repensar esse meu planejamento, essa minha organização de conteúdos. Terceiro, como eu falei, aí é uma defesa particular também, diversificar os métodos e as estratégias. Porque cada aluno, cada atleta vai melhorar de uma forma, ou vai aprender de uma forma. Vai ter gente que vai aprender melhor da forma analítica, vai ter gente que vai aprender melhor dentro do jogo, e eu preciso respeitar o meu aluno. Então, às vezes, também ser muito rígido numa única proposta metodológica pode não alcançar todo mundo. E lembra, eu falei lá no início, o João Batista Freire já defendia isso, que eu tenho que ensinar bem, ou treinar bem todo mundo. Então, para isso, eu preciso diversificar o processo. Quarto, eu preciso priorizar. E aqui, essa defesa de priorização é justamente nessa lógica de complexidade, de criatividade, de imprevisibilidade que eu falei no início. Eu vou priorizar o jogo, a situação, o problema. Porque é isso que vai acontecer no jogo formal. O jogo formal não vai ter fila. O jogo formal não vai ter tempo, muitas vezes, para poder decidir. Não que eu não possa usar isso pedagogicamente durante o treino, de novo. Eu posso e até devo, eu acho. Mas a prioridade está dentro do jogo, na resolução de situação-problema. Quinto, priorizar estratégias de ensino que estimulem a inteligência da lógica tática e que, associado à lógica tática, eu execute a técnica. Eu não estou falando para esquecer a técnica, pelo contrário, estou dizendo que ela está dentro do treino. Só que ela tem que estar dentro do treino intencionalmente pensada. E nós, professores ou treinadores, temos que estar abertos também à técnica que o aluno vai criar. Não no sentido de ele automatizar uma técnica errada, mas dele poder criar algo novo. E eu, por exemplo, enquanto atleta, lembro quando eu era atleta, algumas vezes eu fui coibido por alguns treinadores, quando eu fazia algo diferente. E aí, na hora do jogo, eles queriam que eu fizesse diferente. Na minha cabeça nunca fez sentido, e quando eu fui para o mundo acadêmico, eu comecei a pensar diferente como que eu ia fazer isso com os meus alunos, meus atletas, lá na quadra, no dia a dia. Sexto, preciso modificar a estrutura do jogo. Então, de novo, o que eu manipulo? É melhor ter maior ou menor espaço, mais ou menos atletas, mais ou menos bolas, mais ou menos alvos. Depende. De novo, eu posso ter tudo ao mesmo tempo, ou posso dar ênfase em alguma coisa. Depende do que eu entendo que é melhor para o meu atleta ou o meu aluno entender aquele conceito específico que eu quero que ele ou ela aprenda. De novo, só para dar um exemplo, não é só falar da linha de passe. O que eu tenho que saber para criar uma linha de passe adequadamente? Eu falei para vocês ali de 3 pontos que nós levantamos nesse estudo que está submetido lá na Physical Education Sport Pedagogy, mas com certeza outros. E aí,
Eu vou modificar a estrutura para dar ênfase a esses itens específicos que eu quero trabalhar na minha aula ou no meu treino. Eu preciso propiciar, parece ser óbvio, mas nem sempre é simples de fazer, a participação permanente do grupo, e não apenas de alguns atletas, em atividades competitivas, mesmo que forem não formais. No sentido de fazer jogo-treino, no sentido de fazer festivais, no sentido de proporcionar a todos a experiência do jogo competitivo. E não apenas fazer ali titulares contra reservas. Talvez eu esteja chovendo uma olhada aqui nessa minha fala, vocês já sabem disso, mas só para reforçar, para que todos tenham a experiência de competir. Porque na hora do jogo eu vou precisar de todo mundo, ainda mais no jogo de futsal, em que a rotatividade dos atletas em quadra é tão grande. Oitavo, eu preciso avaliar esse processo. E aqui é um tema para uma outra aula, talvez uma outra oportunidade de voltar aqui para conversar com vocês sobre como que eu posso avaliar essa aprendizagem tático-técnica dos meus atletas durante o treino, ali na quadra. Porque eu preciso saber se está funcionando. E esse saber se funciona não é apenas um saber do eu acho. Eu acho que está melhorando, eu preciso de evidência. E há aí algumas estratégias, no outro momento a gente pode conversar com isso mais aprofundadamente, sobre como avaliar esse processo propriamente dito. Nono, utilizar recursos audiovisuais. Possivelmente vocês já usem, mas filmar o atleta no treino, filmar o atleta no jogo, trazer jogos para eles assistirem. Esse acesso está tão fácil hoje, e usar isso no treino de maneira intencional. Não só vai lá e assiste o jogo, mas vê esse comportamento aqui desse atleta. Vê como que o sujeito resolveu o problema, vê para onde que ele se deslocou. É um recurso bastante importante. Por fim, fomentar aqui um ambiente cooperativo que seja facilitador das relações interpessoais. Afinal, os nossos atletas não são robôs, eles são seres humanos. E eu preciso que eles estejam interligados à lógica que eu estou dando para essa equipe. E esse é um desafio. São procedimentos. Por isso que eu falei, aqui não é um método específico. São formas de lidar ali dentro da minha aula com o meu processo que minimamente, de novo, tenta garantir o que eu quero com o que está acontecendo ali efetivamente dentro da minha aula. Caminhando então aqui para o final, para abrir novamente para perguntas, nesses minutos que nos restam, só vou reforçar porque eu gostaria que essa mensagem ficasse bem sólida, assim, que é um pouco do que eu gostaria de discutir com vocês nesse bate-papo de hoje. A gente tem um caminho que sai do conteúdo que está ali dentro do planejamento para poder chegar ali na atividade. Esse conteúdo, a escolha dele vem do planejamento e está ligado ao cenário em que eu atuo e à capacidade ou às demandas ali do meu aluno, dos meus atletas. Então, é a partir desse contexto que eu vou definir os conteúdos. Porque talvez eles já tenham maior ou menor experiência em algumas coisas, todos nós sabemos disso, mas gerir isso no dia a dia, na prática, não é tão trivial. De novo, volta essa questão de currículo e todo aquele processo que nós conversamos rapidamente ali no curto intervalo. Objetivo. O que eu quero com essa atividade? O que eu quero está dentro de uma lógica mais associacionista, behaviorista, e aí eu vou para a árvore da esquerda aí que vocês estão vendo, ou está dentro de uma lógica da Gestalt, em que a ação, o todo é mais do que a soma das partes. Aí eu vou para a árvore da direita, e aí eu escolho o caminho. Posso ter os dois na mesma aula, no mesmo treino? Sim, sem problema nenhum. Desde que eu saiba exatamente o que eu quero em cada momento da aula e do treino. Escolhido ali o objetivo definido, o objetivo específico, inclusive, daquela aula, aí eu começo a optar pelo princípio metodológico. Escolhi o princípio metodológico, eu defino o método. Escolhi o método, eu defino a estratégia de ensino. Para que, então, depois eu pense na atividade de treino. E, de novo, seguindo essa lógica e a experiência particularmente tem me mostrado isso, e agora, dentro da universidade, dentro de um projeto que nós temos aqui, Escola de Esportes, nós fazemos isso semanalmente com os alunos que dão aula ali dentro do projeto, e o futsal é uma das modalidades ali dentro. A gente segue esse caminho. Eles montam a aula a partir dessa proposta, e a gente já está com algumas coisas sendo produzidas para trazer de evidência do impacto disso dentro do processo de aprendizagem, dentro do processo de treinamento. Bom, era um pouco isso que eu gostaria de discutir, de apresentar para vocês nessa noite. Eu agradeço imensamente a associação, na figura do Dr. Alberto aqui, na figura do Marquinhos, de todos os demais líderes aí que estão levantando essa bandeira, que eu acho extremamente necessária e importante. Deixo aqui para vocês alguns dos meus contatos. Meu e-mail
institucional, minha conta ali no Twitter, no Instagram, o meu ResearchGate, não sei se todos conhecem, o ResearchGate é uma plataforma que a gente disponibiliza os estudos, então praticamente tudo que eu tenho publicado está ali disponível de maneira gratuita para ser baixado. Para quem quiser o link disso, é só entrar ali na conta do meu Instagram, vai ali na bio, tem o acesso para o meu ResearchGate. A gente brinca que o ResearchGate é tipo um Facebook dos nerds, assim, a gente vai colocando ali alguns artigos científicos que a gente vai produzindo, né, as coisas que a gente vem fazendo, vale a pena. Além disso, tem as contas dos grupos de pesquisa, que ali tem outros pesquisadores que divulgam o que estão fazendo, tanto o GPSP lá da Unicamp, como o Leme aqui da URGS. Agradeço uma vez mais aqui a oportunidade, eu vou parar o compartilhamento, né, e fico à disposição de vocês para mais alguma dúvida, mais alguma inquietação que de repente a gente possa debater aqui nesses minutos. Muito obrigado. Professor, muito obrigado. Você imagina que deva estar cansado aí de tanto tempo falando, mas o professor está acostumado, né? O professor está acostumado, eu também falo bastante aí, quando a gente dá aula é assim. Eu queria deixar, antes de encerrar, assim, o horário já está bem adiantado, queria novamente abrir a palavra para o Paulinho Gambier, se quer falar alguma coisa. Eu acho que é importante a fala do Paulinho, como nosso diretor administrativo. Vamos liberar teu microfone aí, Paulinho. Aí. Está liberado já. Não, primeiro eu quero agradecer ao Thiago aí, né? A intenção nossa nesse programa de extra-quadra é exatamente isso, é oportunizar, trazer questões acadêmicas, né? Que muitos de nós, inclusive eu, não tive tempo de sentar na faculdade. Fiz meu curso, né? Mas não conseguimos especializar. Muitos como eu andamos para um lado e para o outro aí no Brasil inteiro e até fora, né? Então, é muito importante isso aí. Eu sinto a falta disso aí. Lógico, durante a minha carreira, eu fui em busca disso. E a ideia nossa é essa, é oportunizar essa parte acadêmica tão importante, né? E a gente vai trazer muitos mais aí, para poder cada vez melhorar mais a nossa formação como treinador. Isso é importantíssimo. Eu agradeço a participação de todos também, fico feliz dessa realização, né, da nossa associação, uma coisa que a gente está brigando há muito tempo e conseguimos. Então, agradeço a todos aí a participação e obrigado, Thiago, mais uma vez. Obrigado, Paulinho. Estou à disposição sempre aí que puder colaborar com vocês, contem comigo. O pessoal está falando da apresentação, eu posso disponibilizar sim os slides, eu envio por e-mail depois, sem problema nenhum, gera ali um PDF para ficar mais leve o arquivo, vocês conseguirem baixar tranquilo. E isso é bem tranquilo, tá, de disponibilizar. Tu me manda, Thiago, que daí eu disponibilizo para eles, tá? Pode ser, combinado aqui. Mais alguém quer fazer alguma colocação antes da gente se encerrar? Posso? Pode, professor. Boa noite a todos. Sou o professor Oswaldo Mendonça, aqui de Sergipe. Primeiro quero dizer a alegria de estar fazendo parte desse grupo, com grandes amigos como o Paulinho Gambier, o Ferretti, pessoas que tive grande aprendizado, não só na parte tática, profissional, mas na parte pessoal. Pessoas muito boas de convívio e muito humildes na passagem do conteúdo. Ferretti maravilhoso, um grande amigo, um grande respeito. Primeiro, um abraço a todos vocês. Segundo, tive o prazer do Roberto ter entrado num trabalho nosso que a gente vinha apresentando, e a gente entende, professor Tiago, que eu tive a oportunidade de vivenciar um ano, morar um ano, fui fazer o doutorado, não concluí, só fiz um ano, não tenho mestrado, fui direto lá na Las Palmas de Gran Canária, Universidade de Las Palmas de Gran Canária, com Pablo Greco, Pablo Greco foi aqui na UFMG, não foi Pablo, foi minha especialização, com José Hernandes Moreno, Pepe Moreno, com Jiménez, eles eram os professores de lá, e a metodologia era a estrutura e a lógica interna do desporto a partir da praxeologia motriz. E aí colocando que o método aplicado a partir da estrutura e lógica interna, cooperação, oposição, espaço simultâneo, com gol, meta, essa forma ela é tão dinâmica que acaba criando possibilidade de aprendizado das formas do desporto, de cooperação, oposição, espaço simultâneo, handebol, basquete, futsal, rugby,
todos utilizariam a mesma metodologia para o aprendizado. A mudança seria a gestualidade. Mas um outro conceito que eu venho trabalhando e que eu acho que nós no Brasil tivemos um equívoco histórico, não culpa de ninguém, apenas da evolução histórica de nosso país, são os conceitos do desporto no Brasil. E aí esse equívoco fez com que o nosso futsal e todos os desportos, eles tivessem uma limitação, porque quando a gente fala do desporto educacional, de participação e de rendimento, e depois o de formação, todos apresentados na Lei Pelé, não existem as conceituações específicas para que possam ser trabalhados e entendidos. Se a gente trabalhar o desporto educacional, e a gente fez um programa lá no Instituto Federal de Sergipe, Esporte Ativo, onde a gente colocou esses conceitos e a aplicabilidade deles. Temos mais de 900 pessoas inscritas, o curso é gratuito, e integra todas as pessoas. E coloca o desporto educacional a partir dos conceitos do selo Unicef, que vão fazer habilidades e formas de integração dos alunos e inclusão, porque não dá para a gente ver mais futsal na escola sendo trabalhado com meninos e meninas separados. A gente tem que entender que o desporto de rendimento no âmbito escolar, ele é salutar, e pela lei, ele é desporto de rendimento no âmbito escolar. Jogos escolares não são desporto educacional, que é a manifestação do desporto educacional é um outro conceito, ele evita a hipercompetitividade e a seletividade. Então, para mim, eu entendo que toda essa dinâmica nossa, se nós tivéssemos a possibilidade de discutir e ampliar os conceitos, os nossos profissionais no futsal teriam mais ferramentas para que a gente pudesse fazer com que eles saíssem para a sua prática e pudessem utilizar qualquer metodologia, mas mudando o nosso comportamento conceitual. Quando um brasileiro vai parar uma jogada porque o outro caiu? Quando o conceito de desporto e aí geral vai mudar? Porque a gente tem que refletir, será que temos que formar aluno-atleta ou nós temos que formar alunos, estudantes, que vivenciem de forma inclusiva o desporto, que tem o desporto de participação que já existe. Não existe, pela Lei Pelé, o desporto da rua e o desporto da escola. Não, o desporto de participação, ele já está inserido. Então, eu posso aprender dentro da escola e com estrutura funcional. E eu tenho que ter o desporto de rendimento bem claro, com treinamento, com seleção e formação do talento desportivo dentro da escola, oficializado. Em Sergipe, hoje, Roberto, essa semana, na discussão de semana passada, Sergipe simplesmente liberou 100% da carga horária do professor da escola pública para trabalhar com desporto. Porque esse conceito consolidou tanto aqui que ele não vai ter que ficar mais preso na sala de aula. Porque o desporto de rendimento no âmbito escolar está na lei. Ele é não formal, o desporto de rendimento não formal. Então, já conquistamos em Sergipe a prática do desporto de rendimento sem ficar preso em sala de aula em quadro. E que não nega o desporto educacional que o professor também vai dar. Então, do mesmo jeito que a gente tem os conceitos da atividade física, treinamento desportivo, condicionamento físico, a gente não tem esses conceitos compactuados no desporto pela Lei Pelé. Se nós fizermos isso e associarmos o apoio estrutural e acadêmico, a gente vai fazer com que nossos professores, quando utilizarem a ferramenta futsal, farão transformações sociais plenas. E aí eu digo que ele é perfeito. Não vai construir tristezas ou constrangimentos ou separação de meninas, façam futsal. Meninos e meninas, vamos para o futsal. Meninos e meninas, vamos para o queimado. E como fazer todos juntos? Com a estrutura funcional do desporto, adaptando as regras, quem sabe mais só um toque, quem sabe menos joga livre. Vai integrando, interalizando todas as ações. E dessa forma, a gente vai saber que na escola eu vou ter o desporto educacional, nas aulas de educação física, o desporto de rendimento de modo não profissional, nos treinamentos de nossos atletas, e aí sim, em busca do talento esportivo, seleção e formação de talentos, e o desporto de participação assegurado, para que ele possa brincar, construir e aprender. Eu estudei tanto, mas existe um conceito que eu nunca me esqueci. O nosso mestre Ferretti, lá em 2006, na primeira curso que ele fez, ele colocou um conceito que eu só faço. Qualquer conceito desse a gente coloca homem da bola, quebra, sustentação e apoio. Acabou.
Com isso, você vai conceituar qualquer metodologia, qualquer forma, para que as pessoas possam aprender. Eu faço no handebol a mesma coisa, vai no basquete a mesma coisa. Então, essa dinâmica, eu acho que a gente precisa continuar fazendo trabalhos como o senhor vem fazendo, oportunizando, parabenizar tudo que foi apresentado, mas a gente precisava ampliar o processo de discussão sobre os conceitos de desporto de uma maneira mais ampla, a partir dos conceitos de Ale Pelé, que veio não como coisa nova, mas é atual. E que ele é nada mais nada menos que uma adaptação da Carta Europeia do Desporto, que é de 1966. Então, se a gente conceituar os desportos e especificar claramente o que é educacional, como eu trabalho na escola, o que eu vou trabalhar com meus alunos, como a participação pode ser, como eu vou trabalhar o rendimento de não formal, a gente vai oportunizar cada vez mais pessoas. Eu queria agradecer, Roberto, desculpa tá entrando tanto, mas é porque é uma paixão que eu tenho, você viu, a gente abriu, professor, um grupo de estudos lá, para justamente, lá em Sergipe, com a Federação Sergipana de Futsal, para consolidar os conceitos da Lei Pelé no futsal. Como trabalhar o desporto educacional, futsal de participação, futsal de rendimento, e aí sim, que o desporto de formação só veio em 2015 para formular por causa do negócio, só que ela abriu pela lei Profut, que surge o futsal de formação, mas a partir disso cria possibilidade de ampliar também formação de desportistas, não abnegados. Eu não considero nenhuma pessoa que trabalha com desporto abnegado. Eu considero desportista, porque ele coloca as pessoas para ensinarem, aprenderem, construírem. Então, essas pessoas, para mim, são altamente valorizadas. E vou ser bem franco com todos nós aqui. Se dependesse do professor de educação física para que o futsal e o futebol existissem no Brasil, acabava. Se não são os abnegados, que eu não considero, se não são esses desportistas, essas pessoas que gostam do desporto e que fazem o desporto e que têm prazer no desporto, eu não sei se teríamos tanta gente praticando. Eu peço desculpas pelo ampliar, mas coloco que a forma de a gente ampliar a discussão pelos conceitos da Lei Pelé e a estrutura funcional do desporto, a partir das... Jiménez coloca o seguinte, ele vai de encontro a Pepe Hernandes Moreno. Pepe Hernandes Moreno coloca a estrutura funcional do desporto como base, e Jiménez coloca que a gente tem que usar apenas as lentes da praxeologia motriz e trazer para a nossa realidade. Se a gente usar isso, a gente vai ampliar as possibilidades de aprendizado e construir a partir de diversas formas da metodologia. Eu agradeço, Roberto. Professor, Obrigado. precisamos encerrar. Obrigado. Do horário, o debate, como eu falei naquela vez que eu participei do grupo de estudo de vocês, acompanhei um pouco lá, é fantástico, é de um nível assim absurdo. A gente tem que trazer esse debate para dentro da associação e promover mais discussões como essa. Mas agora a gente precisa encerrar. Eu agradeço a todos que ficaram até agora aqui, né? Tivemos praticamente 30 associados ao longo dessa jornada. Deixar um abraço aí a todos, agradecer mais uma vez o professor Tiago e que todos possam divulgar aí o que foi esse evento. Estar de novo com a gente no mês que vem, nós vamos ter uma professora convidada e espero que agrade a todos como foi dessa vez. Tá certo? Professor, obrigado. Uma boa noite. Obrigado, Roberto. Eu agradeço a disposição. Voltamos a falar. Foi um prazer estar com vocês aqui. Muito obrigado. Valeu, pessoal. Obrigado, professor. Boa noite.